68 metros. A extensão do circuito da Hungria, circuito travado de muitas curvas. Praticamente 100 pontos de ultrapassagem, onde a largada é fundamental. Serão 77 voltas numa corrida longa. Próximo a 1 hora e 45 minutos de corrida. Aí eles partem para a volta de apresentação e de aquecimento de pneus. Você viu o Rubinho, quando o João Pedro falava com ele? Será que alguém faz uma parada? Por quê? Qual seria o pensamento? É muito difícil ultrapassar. É muito difícil, então, partir para 3 paradas para ser muito rápido e ganhar posições e ganhar espaço. Você pode perder um pouco contato com os que vêm à frente, mas pode segurar os que estão atrás, sustentando uma posição. A grande dúvida, será que os pneus aguentariam metade da prova? Uma prova de 77 voltas, muito difícil. Mas o Rubinho meio que disse ali, ó, eu não posso falar mais não, senão eu entrego aqui. Será que está preparando alguma coisa? Reginaldo Leme, a corrida promete. Ainda mais se vier chuva pelo meio do caminho. Mas eu não posso acreditar que vai chover. O céu está absolutamente azul. Bom dia, amigo da Globo. Realmente não parece pintar chuva, mas foi a previsão que a gente ouviu. E isso vale lembrar que na sexta-feira também, depois do treino, estava assim o céu claro e meia hora depois estava chovendo. É verdade que foi uma chuva muito rápida, mas até pode acontecer. O calor é tanto que você vê, o David Coulthard amarrou uma toalha molhada na nuca para aguentar esse calor todo, para aguentar a prova toda, de mais de 1 hora e 40 de corrida. O Hakkinen pôs uma borrachinha entre a viseira ali no momento quando fecha a viseira ali no capacete, que é para a viseira não fechar totalmente, para poder entrar algum ar. E é um negócio que sacrifica bastante carro, motor, câmbio e piloto. Vale rapidinho o retrospecto da Hungria. Schumacher tem 2 vitórias, 1 quarto lugar e 4 vezes abandonou. Hakkinen 1 vitória, 2 quartos, 1 sexto e 2 vezes abandonou. O Coulthard 3 segundos, 3 abandonos. E o Barrichello até hoje estão 1 quinto, 1 sexto e 1 sétimo, nada mais aqui na Hungria. Vamos lá, e vem eles chegando para as posições definitivas do grid de largada. Já já, todos os 22 carros estarão alinhados nas 11 filas. Os motores vão roncar alto, crescendo o giro dos motores, crescendo a emoção, a expectativa, a adrenalina, tudo aquilo que cerca uma largada de Fórmula 1. Ainda mais agora, uma largada tão importante como aqui na Hungria, depois de uma corrida tão emocionante como foi a vitória de Rubens Barrichello no Grande Prêmio da Alemanha há 2 semanas. Schumacher por fora, Coulthard por dentro, Hakkinen por fora, Ralf Schumacher por dentro, Rubinho por fora, Frentzen por dentro. Vamos para a última luz vermelha e vamos para a largada. Será que o Schumacher passa da primeira curva? Largaram, o Schumacher larga com cuidado, mas larga bem. Coulthard, Ralf Schumacher vem. Rubinho tenta se posicionar. Quem vem lá de trás? O Frentzen, você vê o Schumacher perdendo a posição, tentando dar o troco. Ele teve toda a cautela no início. Teve toda a cautela no início. O Schumacher com o Coulthard pulando, Schumacher, depois Hakkinen, depois o Ralf, depois o Rubinho. Você viu como o Hakkinen saiu ali da terceira posição para assumir a ponta. O Schumacher cuidou do Coulthard, o Coulthard cuidou do Schumacher, o Hakkinen pulou na frente. É o primeiro, o Schumacher é o segundo, o Coulthard é o terceiro, o Ralf Schumacher é o quarto, o Rubinho é o quinto, o Frentzen é o sexto. Fisichella, que largou bem forçando, é o sétimo. A 8ª posição é de Jason Button. Pedro Paulo Diniz ganhou uma posição, é 12º. Zonta ganhou uma posição, é 17º. E aí eles vêm pela primeira vez no carro, ou seja, tem gente se pegando lá atrás. Gente se pegando lá atrás, Villeneuve. Perde o bico Villeneuve. Villeneuve que largou muito mal. Villeneuve saía bem mais à frente do que Ricardo Zonta. E acabou se tocando, perdendo o bico. Aí vem eles para completar a primeira volta. Mika Hakkinen talvez não pudesse imaginar isso. Bandeiras da Finlândia agitadas na arquibancada. Hakkinen é o primeiro. Schumacher vem logo atrás. Coulthard. E Rubinho atrás do Ralf Schumacher. O Rubinho me dizia ontem que ele tinha que tentar se livrar de todas as formas do Ralf Schumacher nas primeiras voltas para não perder contato com o Schumacher e com as 2 McLarens. Diniz, 12ª posição. Ele está exatamente atrás do Salo. Na briga dos dois, até por uma melhor posição para a renovação de contrato da Sauber. O Salo largava em 9º, perdeu 2 posições. O Diniz largava em 13º, ganhou uma posição e está em 12º. Ricardo Zonta ganha mais uma posição, é o 16º. Aí o momento do toque do Villeneuve. Você viu lá como o Villeneuve tocou no Verstappen?
E aí perdeu o bico do carro e já foi pro box. Tá aí o Villeneuve para colocar um outro bico. Já perdendo praticamente uma volta. Nós vamos na segunda volta. A segunda volta vai ser completada. Vai voltar já já o Villeneuve. A TV Hungary insiste em mostrar o Villeneuve no box. Enquanto Schumacher bota a pressão em cima de Hakkinen e traz Coulthard com ele. Já vai perdendo o contato. O Ralf, com isso, a situação do Rubinho se complica. Repetindo que é muito difícil ultrapassar. Só se você entrar muito junto. Compensando toda a perda de efeito aerodinâmico aí nessa curva que traz para a reta. Você viu como o Schumacher não conseguiu chegar junto? Para tentar alguma coisa nessa freada no final da reta. Final de reta que já proporcionou emoções inesquecíveis com Nelson Piquet e com Ayrton Senna em um grande prêmio aqui na Hungria. Aliás, os dois juntos venceram as primeiras 5 edições do grande prêmio da Hungria. O Rubinho ataca lá atrás do Ralf Schumacher, mas não consegue a ultrapassagem. E o Schumacher vai para cima do Hakkinen. Coulthard acompanha os dois. Repetindo que a corrida é longa, são 77 voltas, a decisão pode sair nos boxes, num bom trabalho de boxe, porque ultrapassar é quase impossível. E vamos ver quem é que tem preparo físico. Os pilotos da Fórmula 3000, corrida ontem, aliás, com a belíssima vitória de Bruno Junqueira. 7 pontos agora à frente do segundo colocado, faltando uma corrida para ser campeão da 3. Olha como o Hakkinen vem, ó. Olha como ele veio. Veio de trás ali de Schumacher, o Coulthard bobeou e o Rubinho quase conseguiu ir. Pular para a terceira posição. Veja o Rubinho como vem lá fora. Aí não quis arriscar, trouxe para dentro porque o Fisichella estava ameaçando. O Coulthard conseguiu segurar a posição na frente do Ralf Schumacher, parecia impossível, olha. Como o Ralf Schumacher veio por dentro, me deu a impressão que tocar a roda ali. O Coulthard com o Ralf Schumacher. O Galvão, antes da corrida, o Schumacher tinha dito até que tudo que ele esperava, eles tinham combinado, ele e o irmão. Tudo que ele esperava do irmão é que ele conseguisse se colocar à frente de pelo menos uma McLaren, e você viu que foi tudo que o Ralf tentou e acabou não conseguindo. Agora, quanto à largada do Schumacher, é incrível, né? Por mais que ele tenha passado a semana inteira treinando largada, porque é uma grande preocupação dele, ele acabou perdendo. Inicialmente parecia até estar partindo bem, mas o Hakkinen veio com mais tração e acabou tomando a ponta dele. O Rubinho tinha que ter conseguido esse 4º lugar, ficou difícil para ele. Fica complicada a posição do Rubinho agora. Você vê que os três vão se espalhando um pouquinho na pista. O Rubinho leva 8 décimos de vantagem para o Frentzen, que é o 6º colocado. Diniz segue em 12º, Zonta em 16º, agora as posições estão inalteradas. E essa é uma tendência. Eu falava do condicionamento físico, do preparo físico do piloto. Ontem, quando o Bruno Junqueira venceu a 3000, e agora nós estamos a uma prova do final da temporada, na Bélgica, em Spa-Francorchamps, e o Bruno abriu 7 pontos de vantagem em cima do Minassian. Ele só perde o campeonato se o Minassian ganhar a corrida e ele não for no mínimo 4. Qualquer outro resultado do Minassian que não seja vitória, o Bruno Junqueira já será o campeão da 3000. Mas conversando com ele, com o Mário Haberfeld, eles diziam do extremo esforço em 52 voltas. São 77 na Fórmula 1. O Bruno disse que não teve forças nem para ir abraçar o pai no final da corrida. E o Haberfeld me disse que além de ser tonto, não conseguia mexer os braços. Daí a preocupação, como disse o Reginaldo, o Coulthard colocou a toalha molhada. O Hakkinen uma borrachinha para que passe algum vento ali na viseira, para saber se não vai entrar um bafo quente que seja pior. Mas da metade para frente, isso pode começar a fazer diferença até na concentração do piloto. Numa pista que exige concentração total, o piloto anda em cima do fio da navalha o tempo todo, apesar de não ser uma pista de alta velocidade. São 4 voltas completadas, num total de 77 voltas. Nesta última volta, o Hakkinen virou um 21.7, o Schumacher um 22.1, o Coulthard um 22.5, Rubens Barrichello virou um 23, um 23.3. Olha como o Hakkinen está conseguindo abrir agora. Até o momento ele vinha sofrendo o ataque do Schumacher, mas agora ele consegue realmente alguma folga. Aí vem ele controlando a curva que traz para a reta dos boxes. Mika Hakkinen, terceiro lugar do campeonato. Primeira Schumacher, 56. O segundo é Coulthard, 54, com uma vitória a mais que o Schumacher, que também tem 54. A terceira posição é de Rubens Barrichello com 46. Os 4 estão disputando o título. São 6 corridas para o final do campeonato, contando com essa. Melhor volta da prova, 1:21.657 do Hakkinen.
Schumacher virou 21,959. Aliás, nós temos Hungria, temos Bélgica, temos Itália, temos Japão e Malásia. São 5 contando com essa. E Indianápolis são 6 contando com essa. Depois dessa corrida são 5 corridas, serão 5 corridas para o final. A vantagem do Ralf Schumacher para o Rubinho, a vantagem do Rubinho para o frente, era de 8 décimos, agora já de 1,5 segundos. O problema é que ele não consegue se aproximar do Ralf Schumacher. Essa última volta, o Ralf virou 1,22,6, o Rubinho também 1,22,6. A diferença 1,6 segundos. Do quarto colocado, Ralf Schumacher, para o quinto, Rubens Barrichello. Olha a vantagem do Mika Häkkinen. Ele, Schumacher, o Coulthard, os carros vão se espalhando na pista. Aí aparece o Ralf. Vamos ver se o Rubinho consegue diminuir. Mas onde é que ele vai buscar a ultrapassagem? Só mesmo entrando muito junto na reta para tentar a freada no final da curva. Abrindo cada vez mais Mika Häkkinen. Completando a sexta volta. 2 segundos e 1 a vantagem em cima do Schumacher. Que leva 1,6 segundos de vantagem em cima do Coulthard. Que leva 3 segundos e 4 de vantagem em cima do Ralf Schumacher. Que leva 1 segundo e 4 de vantagem em cima do Rubinho. O Rubinho tirou 2 décimos. Diniz, 1 segundo e 2 atrás do Salo. 1 segundo e 4 atrás do Salo agora. E o Zonta vem ali na 16ª posição. 1 segundo cravado atrás do Johnny Herbert. Barrichello é quinto, Diniz é 12º e Zonta é 16º. Acima de tudo, Reginaldo, é uma corrida onde o piloto tem que ter paciência. Ele tem que andar forte, mas tem que poupar o equipamento, poupar o conjunto e ficar sempre torcendo para que o piloto à frente dele, ou posições à frente, não seja tão econômico ou não tenha tanta sorte. E normalmente, sem contar com nenhum erro de quem estiver à frente, a ultrapassagem, no caso de carros de rendimentos semelhantes, principalmente entre os líderes, tem que acontecer no boxe, não tem outro jeito. Aí você vai vendo o Ed Irvine. Irvine é o 9º colocado, está atrás de Jason Button. E à frente do Alexander Wurz. Lá atrás do Wurz você viu o Mika Salo. E logo depois do Salo, Pedro Paulo Diniz. Häkkinen já completou 7 voltas, o mesmo acontecendo com Schumacher, Coulthard, Ralf Schumacher e Rubinho Barrichello. Dessa vez o Ralf Schumacher foi 1 décimo mais rápido que o Rubinho. O problema é que o Ralf está cada vez mais longe do Coulthard. Ele já está 4 segundos atrás do Coulthard. E o Rubinho permanece ali, 1 segundo e 4, 1 segundo e 3. Você viu lá o Irvine, como se aproveitou do erro do Jason Button. O Jason Button espalhou no final da reta. Você vê o Fisichella agora também errando. Começam os erros, e muito normais aqui em Hungaroring. Aquilo que eu dizia, circuito muito travado, de curvas fechadas. Olha só, na realidade quem errou foi o Fisichella. Complicou a vida do Jason Button e o Irvine veio de uma vez só, passou os dois. Então ele sai da 9ª para a 7ª posição. Experiente Ed Irvine sai da 9ª para a 7ª posição. Ele olha mesmo. Olha como o Fisichella escapa e o Jason Button vai atrás. Estranhamente ele vai atrás, porque também vem no traçado errado. Foi na sujeira o Fisichella. E foi junto. O Jason Button também espalhou na curva. Passou ali o Irvine e o Fisichella perdeu várias posições, inclusive para Pedro Paulo Diniz. Por pouco, inclusive, o Button acabou, não bateu no Fisichella. E o mesmo Irvine, que agora se aproveitou desse erro de dois rivais, aí, 2 adversários, o mesmo Irvine no ano passado ganhava a corrida e errou sozinho. E acabou dando uma dobradinha, McLaren. Galvão. João Pedro Paes Leme. Galvão, aproveitando que você citou o Bruno Junqueira, eu estou ao lado dele, o líder do campeonato de Fórmula 3000. Bruno, a partir de que momento da prova fica mais complicado para o piloto o esforço e tudo que é feito dentro do carro? Fisicamente, nas últimas 15 voltas é muito difícil. A Fórmula 1 tem mais volta que a Fórmula 3000, então acho que faltando 20, 25 voltas para o final, os pilotos vão começar a sentir o calor aqui que está muito grande. São 52 voltas na Fórmula 3000 e 77 na Fórmula 1. Mas tem uma diferença também, vocês não têm direção hidráulica e também usam câmbio manual, né? O carro da 3000 é um pouco mais pesado do que o da Fórmula 1 para dirigir, além da gente virar um pouquinho mais lento, então o tempo de prova nosso é um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais curto que o da Fórmula 1. Então no final o desgaste físico é bem parecido.
Galvão. Olha só, por falar em desgaste físico, você viu o desgaste de pista, digamos assim, no Mika Häkkinen. Como ele deu uma escapada ali e corrigiu. Perdeu um tempinho. Mesmo assim virou um 21-3 contra um 22-2 do Schumacher. Um 21-9 do Coulthard. Um 22-2 a melhor volta do Ralf Schumacher. Um 22-6 a volta de Rubens Barrichello. 1 segundo e 8 separando o Ralf Schumacher de Rubens Barrichello. Frentzen vem na 6ª posição. Pedro Paulo Diniz é o 11º. O Zonta é o 16º. O Fisichella despencou de 7º para 14º. Olha o Villeneuve aí. É o Villeneuve que vem se recuperando, fazendo ultrapassagem em cima de De La Rosa. Vinha na última posição. O Villeneuve passa para a 21ª posição. O Villeneuve que já parou no box para trocar o bico. Começam as paradas. Jean Alesi da Prost. O primeiro a fazer uma parada, e não é só problema de troca de pneus ou de combustível, não. Você vê que eles estão mexendo ali na frente do carro. A Bridgestone trouxe para essa corrida pneus extra macios e pneus macios, né? Não tem aquele pneu duro. E todos, com exceção do De La Rosa, que pode até ter mudado, mas a informação que tinha antes da corrida, todos estão com extra macio. Häkkinen, 1:28, completando a volta de número 10, segue firme na liderança. Já leva 4 segundos e meio de vantagem para Schumacher, que virou um 21:9. Agora virou próximo. Coulthard virou 22:1, Ralf Schumacher 22:5 e Rubens Barrichello 22:7. Está sempre mais rápido do que o Rubinho Ralf Schumacher. A informação na Williams... Eu já estou começando a ficar aqui com a pulga atrás da orelha do Rubinho. Falei na abertura lá embaixo. Não adianta ser rápido nessa pista e querer fazer 3 paradas. O João Pedro conversou com ele. Você chegou a achar, né, João Pedro, que ele podia estar disfarçando uma corrida de 3 paradas. Não estaria lento assim, não. Acho que ele podia estar disfarçando uma corrida de uma parada, hein? Quando disse aqui na frente, não, aqui na frente ninguém. Aqui na frente ninguém, só lá atrás. Podia estar escondendo a estratégia, né? Na Williams, Galvão, é certo que o Ralf Schumacher vai fazer 2 paradas. Isso já está certo. 2 paradas é o tradicional, é o normal. É o que se espera de todos os pilotos que estão ali à frente. Mas estou achando que o Rubinho está virando, por exemplo, agora 22:7 contra 21:9 do Schumacher. 8 décimos mais lento. Não tem ninguém à frente dele para atrapalhar o traçado. Porque o Ralf Schumacher está 1 segundo e 9 na frente. Não tem ninguém atrás. O Frentzen está 3 segundos e 8. Está andando num ritmo muito moderado, muito tradicional, digamos assim, o Rubinho. Quando se poderia esperar uma corrida de todo o risco, para ele tentar se livrar logo do Ralf Schumacher. Vamos ver para frente. 77 voltas. Para 3 paradas, aí pela volta 25 é hora de parar. Para 2 paradas. Para 2 paradas, se você levar até a metade da corrida, vai levar ali para 37 voltas. Pode alguém tentar uma primeira parte mais curta, perto da volta de número 32, ou uma mais longa, até a 40ª volta. Vamos ficar de olho nisso aí. Porque como é difícil parar na pista, aqui mais do que nunca vale essa estratégia. Häkkinen, Schumacher, Coulthard, Ralf Schumacher, Barrichello e Frentzen, os 6 primeiros, Diniz o 11º. Zonta ganha uma posição, mais uma, 15ª posição para Ricardo Zonta. Os 22 que largaram, os 22 estão na pista. E o Coulthard aí tentando abrir espaço em cima do De La Rosa. Häkkinen e Schumacher já colocaram uma volta em cima de De La Rosa e em cima de Alesi. Eu ia dizer agora que o De La Rosa tinha dado uma facilitada para o Schumacher e não estava dando para o Coulthard, acabou de dar. Você viu o Alesi ali já abandonando a prova, enquanto o Mika Häkkinen já completa a volta, já rasga a reta, já contorna a curva. Leva 5 segundos e 4 de vantagem para Schumacher. Häkkinen virou 1:21:8. O Rubinho conseguiu fazer agora a melhor volta dele na prova, 1:22:0. A melhor volta do Rubinho na prova. Agora virou no mesmo tempo do Schumacher. Fisichella deu outra escapada. Ele era o 7º, caiu para 14º, subiu agora para 13º e deu outra escapada ao Fisichella. Aí o comparativo de Häkkinen e Schumacher. Primeira e última volta, depois a melhor volta embaixo.
Mas é volta atrás de volta. O Hakkinen mais rápido que o Schumacher não dá chance em nenhuma. Tanto que já a diferença vai para 5,4. Você vai vendo o Hakkinen aí, como ele já vai se aproximando de Villeneuve para colocar uma volta em cima do Villeneuve. Tá certo que o Villeneuve tocou no Verstappen, perdeu o bico do carro. Foi pro box, trocou o bico do carro. É uma corrida que começa assim e que ela vai crescendo em tensão e emoção à medida que o tempo passa, porque os carros vão se desgastando. O piloto tem que sempre andar no limite, mas vai ficando cada vez mais difícil permanecer na pista. Aí Hakkinen vem para completar 13 voltas, entra pela volta de número 14. Hakkinen é o primeiro, Schumacher é o segundo, Coulter o terceiro. Ralf Schumacher, Barrichello. Veja como demora para que apareceu o nome de Frentzen, que é o sexto colocado. Os 6 primeiros já completando 13 voltas. Vamos para a volta de número 14. O curioso é que está dando o prognóstico do presidente da Ferrari, Luca de Montezemolo, mas era tudo o que ele não queria que acontecesse. O Montezemolo é muito supersticioso. Ele veio a essa corrida, como foi a Silverstone, em que o Rubinho fez a pole e acabou errando, não ganhou a corrida. Em Imola, ele estava no treino. Quando viu que o Hakkinen fez a pole, ele resolveu assistir a corrida na sede da Ferrari. Quando o Schumacher ganhou, ele pegou o helicóptero e veio. E agora ele está aí e disse que o favorito para a pole position era o Hakkinen ontem e deu o Schumacher. Como ele é muito supersticioso, ele disse o seguinte, disse hoje isso, que ele então estava apostando que na corrida iria dar o Hakkinen também, mas certamente querendo dizer que com isso ele estaria prestes a assistir uma vitória do Schumacher, mas não é o que está acontecendo. Já diminuiu um pouco a diferença, o Hakkinen virou um 21,6, Schumacher virou um 21,4. Já há 2 voltas o Hakkinen é mais lento, a diferença baixou de 5, 4 segundos e 9. O Coulter vem 2 segundos e 8 atrás do Schumacher, o Ralf Schumacher 6,5 atrás do Coulter e Rubens Barrichello 1 segundo e 8 atrás do Ralf Schumacher. Continua ali andando 1,22, agora virou 1,22,7 o Rubinho, já chegou a fazer 1,22,0, mas agora virou 1,22,7 o Rubens Barrichello. Villeneuve abre caminho ali também para o Coulter, vai abrindo caminho para os ponteiros. O Hakkinen colocando uma volta em cima do Villeneuve. Depois vai vir Schumacher, depois vai vir o Coulter. E o Villeneuve absolutamente facilitando ali a ultrapassagem. Hoje, depois do Fantástico, no limite. Terça-feira, depois da manhã. Santiago do Chile. Brasil e Chile. Eliminatórias da Copa do Mundo, da Copa 2002, da Copa Japão-Coreia. Depois da grande vitória brasileira, 3-1 em cima da Argentina. Agora a vez dos chilenos na casa deles, lá no Estádio Nacional de Santiago do Chile. Lá não é fácil não, aqui não é um caldeirão. Mas vai a seleção brasileira com toda a confiança, nós estaremos juntos depois de amanhã. Santiago do Chile, Brasil e Chile, todas as emoções das eliminatórias da Copa do Mundo. Você confiando mais do que nunca na seleção brasileira. Fritou o pneu dianteiro esquerdo do Schumacher. Você viu o Villeneuve facilitando a ultrapassagem do Hakkinen. E Villeneuve, Coulter e Irvine são os pilotos, são os 4 pilotos que o Schumacher acusa de estarem fazendo um complô contra ele. Nas acusações, nas declarações à imprensa e até nos briefings, quando eles fazem, levantam-se durante o briefing e fazem acusação ao comportamento de Schumacher. Barrichello faz agora a melhor volta dele, Barrichello, na prova, a volta de número 15. Vira 1:21.942 o Rubens Barrichello. Fisichella, depois de sair da pista uma vez, dá uma escapada por uma segunda vez, agora vai para o box. Vai para o box para trocar pneus, para reabastecer o Fisichella. Carro no chão, probleminha ali no traseiro esquerdo, vai voltando Giancarlo Fisichella. Confirmado como piloto da Benetton para a próxima temporada. Aí vai voltando o Fisichella. Nas últimas posições. Diniz é o 11º. Vai na mesma balada de Mika Salo, que é o 10º. Salo virou agora 23,5. Diniz virou 23,2. 1 segundo e 6 a diferença entre eles.
O Zonta é o 14º colocado. Já ganhou 4 posições o Zonta. Diniz já ganhou 2 posições. O Zonta já ganhou 4 posições, é o 14º. A vantagem de Hakkinen. Já acima dos 6 segundos. Para cima de Michael Schumacher, que é o 2º colocado. Olimpíadas 2000. A Globo é mais Brasil. Prêmio Banco Real de Talentos da Maturidade, 2ª edição. Mika Hakkinen faz a volta mais rápida, 1:26:07. Olha como ela sai da frente dele. Aí você vê o Mika Hakkinen. Vem para completar a volta. Passa Hakkinen virando um 21:337. Cada vez maior a vantagem para Schumacher. Schumacher ainda não passou, vem vindo aí. Só agora completa a volta, faz a melhor volta dele. Schumacher é o 21:351. A diferença é de 6 segundos e 4. O Coulthard passa 2 segundos e 9 atrás do Schumacher. O Ralf Schumacher 7 segundos e 1 atrás do Coulthard. E o Rubinho não faz de novo uma volta boa, 1:22. O Ralf Schumacher tinha virado um 21:6 e a diferença passa de 2 segundos de Ralf Schumacher para Rubens Barrichello. Inalteradas as posições, apenas aumentando a vantagem de Mika Hakkinen em cima de Michael Schumacher, que você vê aí, e de Ralf Schumacher em cima de Rubens Barrichello. As Ferraris começam em posição de dificuldade. Vamos na 18ª volta. Aí você vai acompanhando o Schumacher. Tem o Villeneuve ele na frente. Logo na frente do Villeneuve o Fisichella. O Hakkinen já colocou uma volta em cima do Fisichella e do Villeneuve. Schumacher vem com todo o cuidado do mundo. Nas últimas 5 corridas o Schumacher pontuou apenas em uma. Quando venceu o Grande Prêmio do Canadá, naquela corrida em que Rubens Barrichello tinha tudo para vencer. Olha como o Schumacher passa ali. O Villeneuve tirou o pé para que ele passasse. Não trouxe nenhum problema para o Schumacher, que agora vai partir para o ataque em cima do Fisichella. Pelo retrospecto da pista, pelo que aconteceu nos últimos anos, é muito difícil você tentar evitar as 2 paradas, mas esse ritmo do Barrichello pode até sugerir realmente isso. Vale lembrar que este ano a Bridgestone, embora seja o pneu extra macio, os pneus em geral, o composto de borracha, tem sido bem mais resistente que o do ano passado. Então, até aí fica a possibilidade. Aí o Schumacher abrindo caminho também para cima de Fisichella. Vamos na volta número 18. Vamos lembrando sempre. Para 2 paradas, quando chegar na 25 tem que parar. 23 até 27, tem que ser por aí. Quem passar para lá, passar de 32... 34, pode ir para uma parada só. E aí faz diferença. Ele vai no 7º, Button 8º, Wurz é o 9º. 10ª posição de Salo, 11º Diniz. 12º Trulli, depois Herbert, Zonta, Heidfeld, Verstappen. Gene Mazzacani. Fisichella, Villeneuve e atrás deles o Coulthard. Villeneuve vai tentar ultrapassagem ali em cima do Fisichella. Os dois têm uma volta atrás. Olha como os dois balançaram ali. Lá vem o Coulthard, faz a ultrapassagem em cima do Fisichella. Tenta não perder tempo. E Rubinho virando ali, 21:9, virou 22:0. Chegou a virar 21:6. Agora virou 21:9. Para que você tenha uma ideia, o Frentzen, que é o 6º atrás dele, virou 21:8. O Irvine, que é o 7º de Jaguar, virou também um 21:8. E nós já vamos na volta de número 20. Num total de 77 voltas no Grande Prêmio da Hungria. Olimpíadas 2000, a Globo é mais Brasil. Antártica Pilsen, abra, descubra, mudou ou não mudou? Você vê lá o Coulthard como já se livrou também do Villeneuve.
Aperta mais o pé, tenta recuperar o tempo perdido. Hakkinen continua sempre mais rápido que Schumacher. A vantagem já passa dos 7 segundos, você vai conferir agora, olha. Depois de 20 voltas, Hakkinen já passou, Schumacher passa agora 7 segundos e 7. Atrás do Schumacher. Vamos já na volta de número 21. Daqui a pouquinho vamos começar a ter parada de boxe. Olhando aqui, não tem ninguém pronto, não. Nem McLaren, nem Ferrari, nem Williams. E nem Jordan. As equipes dos carros que ocupam as 6 primeiras posições. Diniz segue sempre ali na mesma balada de Mika Salo. Está o segundo e 7 atrás dele. O Zonta, 4 segundos atrás do Herbert. O Zonta é o 15º, o Pedro Paulo Diniz o 11º. Boa briga ali do Diniz e Salo. 1 e 7 a diferença, e essa diferença às vezes cai, às vezes não está aumentando não. Ou ela se mantém ou cai, e o Diniz virando praticamente no mesmo tempo do Salo. E o Zonta também chegou a brigar já com o Herbert, mas agora ele está 4 segundos atrás. O Diniz está negociando renovação de contrato, conversando com outras equipes, assim como o Salo. Os pilotos que correm das equipes intermediárias para trás, quase todos eles estão negociando. E hoje teve a confirmação, no fim de semana, a confirmação de que o Zonta não fica mesmo na BAR. Mas hoje teve a confirmação de que o Zonta, pelo menos até o final da temporada, porque já se falava de troca, até ainda nesta temporada, já que o Olivier Panis já tem contrato assinado com a BAR para correr junto com o Villeneuve. Mas o Zonta está confirmado até a última corrida do ano, com certeza. Os 5 primeiros completando a volta de número 21. Rubens Barrichello, nessa volta virou 22 e 1. Virou 22 e 7. O Ralf Schumacher não fez uma volta boa, deve ter dado uma escapadinha. É uma pista complicada, porque normalmente os pilotos, quando não tem ninguém próximo à frente nem atrás, Reginaldo, conseguem ser bem parecidos nos tempos. Então veja o Rubinho, ele vira 22 e 1, na volta seguinte 21 e 6. Gira meio segundo para lá, meio segundo para cá, o que não é muito normal. O Ralf Schumacher agora, sem ninguém perto dele, virou 22,7. O Rubinho virou 22,1, com isso diminuiu drasticamente a diferença. Baixou para menos de 1 segundo, é de 8 décimos. Alesi fora, De La Rosa, Fisichella. Já tomaram volta, Mazzacane, Villeneuve e agora é o Genet que vai tomar a volta ali. Ele que vem na 17ª posição, já tomou a volta. Aí o Hakkinen completando e você vai de carona no Jaguar de Ed Irvine. Vamos com ele. É bonito ver de dentro do carro o trabalho do piloto, sempre trazendo o carro ali junto da zebra, na curva que contorna a entrada da grande reta. Aí a diferença do Frentzen, que é o 6º, para Irvine, que é o 7º. Uma bela corrida do Irvine até aqui, num ano complicado para a Jaguar, depois que a Stewart fez uma temporada muito boa em 99 com o Barrichello e com o Herbert. Foi comprada definitivamente pela Ford, que utilizou a marca Jaguar, que pertence a ela. A fábrica Jaguar hoje, a montadora Jaguar, pertence à Ford. Usou a Jaguar por ter uma imagem esportiva e querendo forçar essa imagem esportiva, mas só que o carro caiu. Com a saída do Rubinho, com a saída da família Stewart, Jack Stewart e Paul Stewart, o rendimento do carro está muito abaixo do esperado nessa temporada 2000. Heidfeld para fazer sua troca de pneus. Volta de número 24. Está na hora de parar. Vamos começar a ver quem para. Ferrari se preparando? Não. McLaren se preparando? Não. Jordan se preparando? Também não. Williams? Também não. Equipes que têm os carros nas 6 primeiras posições. Quando você vai vendo o problema aí com o Heidfeld, apagou o motor. Aí o mecânico bate a mão na perna ali, se lamenta. Consegue ligar o carro, tem dificuldade para sair o Heidfeld. Não quer ir de jeito nenhum. O motor Peugeot não quer ir embora, não. Não está querendo andar, não está querendo trabalhar, não.
Ele até pegou o motor, mas o câmbio é que não está engatando. E o Jean Alesi, que abandonou agora há pouco a prova, teve 2 problemas. Um já confirmado, que foi na suspensão. E o outro parece que houve um problema eletrônico no comando do volante dele. A Prost faz uma temporada muito ruim, é a grande decepção de Alain Prost. Mas ele tem um segredinho aí, que nos próximos 15 dias ele tem que dar uma resposta e depende de um grande patrocinador, porque o preço é alto. Mas ele tem a promessa de um motor Ferrari. Era segredo, já não é mais. Está negociando realmente, tem 15 dias para decidir o motor Ferrari e um patrocinador forte. E ser uma equipe em ascensão realmente. Porque o Prost, com o conhecimento que tem, com a equipe que tem, com os engenheiros, se ele vem com o motor Ferrari, se dá uma renovada nos pilotos, faz uma troca de pilotos aí, traz um sangue novo, sem dúvida alguma vai crescer a equipe Prost. Jaguar, Schumacher, Coulthard, Ralf Schumacher e Barrichello, Frentzen, são os 6 primeiros e o Heidfeld nada. Jaguar e Jordan, olha aí o Alain Prost. Jaguar e Jordan prontos para um pit stop. Jaguar pronta, Jordan pronta. O Williams começa a se movimentar. Nada de Ferrari, tá aí o Irvine parado. Ele tinha a 8ª posição. Com isso, temporariamente, Pedro Paulo Diniz ganha mais uma posição. O Irvine vai voltando agora e Pedro Paulo Diniz passa para a 10ª posição, mas ele vai ter que parar já já. A não ser que também tenha resolvido optar por uma parada só, mas é muito difícil. Já estamos na volta de número 25. Num total de 77 voltas. Fica agora a pergunta: quem é que vai parar? McLaren e Ferrari. Quem é que vai parar? Posição 1, volta número 24, vantagem de 6,9. Todas as informações na placa ali para Mika Häkkinen, que é o líder da prova. No próximo sábado, reserve espaço no seu coração para o Festival da Música Brasileira. Sexta-feira, Brasil e Chile, depois da manhã, hein? Estaremos juntos torcendo pela seleção brasileira, dirigida por Vanderlei Luxemburgo. Rubens Barrichello continua ali na mesma distância do Ralf Schumacher. O Ralf virou 21,7 agora, Barrichello virou 21,9. Eles vão alternando. Uma volta o Ralf é 2 décimos mais rápido que o Barrichello, outra volta é o Barrichello que é 2 décimos mais rápido que o Ralf. Está sempre ali um segundo atrás. Está acomodado, por enquanto acomodado ali na 5ª posição. O Rubens Barrichello. A vantagem de Häkkinen para Schumacher, 7 segundos e 6. De Schumacher para Coulthard, 7 segundos. De Coulthard para Ralf Schumacher, 11 segundos. Isso aí que fica mais próximo de Ralf Schumacher para Barrichello. A diferença é de 1 segundo. Galvão, a gente espera que isso não queira dizer absolutamente nada, mas o motorhome da Ferrari, nesse momento, foi evacuado porque houve um princípio de incêndio aqui. Até usaram os extintores e tudo, e todo mundo teve que sair. No motorhome tudo bem, não pode ter problema no carro. Pois é, por isso que eu espero que não queira dizer nada. A única coisa que pode complicar é o macarrão de depois da corrida, pode não sair. O importante é o carro na pista. Pode ter queimado até a massa, né? Häkkinen, Schumacher e Coulthard, os 3 primeiros completando a volta. Você vê que passa lá atrás o Ralf Schumacher e o Rubinho tentando chegar. Olha o Ralf e o Rubinho já vem atacando um pouquinho mais. Já vem mais próximo. 8 décimos a diferença. Vai voltando o Verstappen. E aí Rubens Barrichello e Ralf Schumacher finalmente. A TV Hungria entendeu que essa é a única briga que existe nas primeiras posições. Rubens Barrichello tentando se aproximar aí do Ralf Schumacher. Ferrari pronta. Ferrari pronta para uma parada. Quem é que vai? Schumacher ou Rubinho? Volta de número 27, aquilo que a gente dizia, Reginaldo. Volta 25 seria o básico. Mas aí o que eles chamam de um long run, ou seja, uma parte maior, uma primeira parte maior. Vai para a volta de número 27, volta de número 28, até 30 dava para imaginar. Vamos ver quem para. Ralf Schumacher é o 4, Rubens Barrichello é o 5º. Sempre ali, sustentando essa diferença. Aí por enquanto fazendo uma corrida sossegada, Barrichello. Schumacher vai para fazer a troca. Até aí tudo bem, é normal. Schumacher vem na frente, ele ser o primeiro a fazer a troca. Agora vamos ver se o Rubinho vem na volta seguinte. Ou 2 voltas no máximo. Williams pronta para fazer também a troca de Ralf Schumacher.
Schumacher 7 segundos e 3. Não é combustível para ir até o final. Vai fazer 2 paradas do Schumacher, claro, fica claro. Olha o Schumacher voltando ali, passa Ralf e passa Rubinho. Schumacher volta atrás de Rubinho. Hakkinen é o primeiro, Coulthard é o segundo. Ralf Schumacher é o terceiro, Barrichello é o quarto. Schumacher é o quinto, você viu o Barrichello e vem aí o Schumacher. Será que a Ferrari vai se preparar para o Rubinho ou vai recolher tudo? Essa é a dúvida, esse é o grande momento. Será que o Rubinho está bem no filme para fazer uma parada só? Ou vai no tradicional de 2 paradas? Vamos esperar para ver o movimento da equipe Ferrari. Aí você vai vendo o trabalho dos boxes. E o pior é que ela abandona. Diga, Reginaldo. O pior é que a McLaren nem se mexe, Galvão. É isso que eu estou pensando aqui. A Ferrari, alguns mecânicos foram para a garagem, outros ficaram ali por fora. A McLaren parece que está de férias. Não há o menor movimento. Ninguém põe a cara para fora do box. Também ninguém vai colocar fora para a cara da garagem desnecessariamente, porque torra no calor, né? Você está vendo aí o Herbert fazendo sua troca de pneus. E o Schumacher muito próximo do Rubinho ali. Schumacher fez uma parada, problema ali no pneu dianteiro direito. Aí Rubinho vai abrir para o Schumacher passar. Lá vem Schumacher. Rubinho facilita, faz a ultrapassagem. Rubinho vai na carona. Schumacher é o quarto colocado. O Ralf Schumacher parou. Schumacher é o terceiro. Rubinho é o quarto. Ralf Schumacher está aí. Está no box. Então Hakkinen é o primeiro. Coulthard é o segundo. Schumacher é o terceiro. Barrichello é o quarto. Dos 4, Schumacher já parou. Ferrari não está se mexendo também lá não, hein? E a McLaren? A McLaren está de férias. Ninguém se movimenta ali no box da McLaren. E já vamos para 29 voltas. Com Hakkinen em primeiro, Coulthard em segundo. Depois Schumacher, você vai vendo aí, logo atrás dele Barrichello. Schumacher tem pneus novos. Já completou uma volta para aquecer os pneus. Rubinho tem pneus desgastados. Dá para ver no visual, você vê? Direitinho os sulcos do Schumacher. E do Rubinho já meio esquisito, ele já não tem o desenho perfeito. Aí o Schumacher logo atrás do Rubinho. Hakkinen já completou 29 voltas. Rubinho vai parar. Termina aí o sonho de que ele pudesse fazer uma parada só. Está pronta a equipe Ferrari. Rubinho vai parar. Vai para o box Rubens Barrichello. Quem também vai para o box é Ricardo Zonta. Aí vem chegando o Rubinho. Aí perdendo posições Rubinho. Vamos ver se ele volta na frente do Ralf Schumacher. Mais rápida a parada dele do que a do Schumacher, acima de 7 do Schumacher. Você viu o Zonta voltando ali? E olha o Rubinho tentando entrar na frente do Ralf. Tentando entrar na frente do Ralf. Está com os pneus frios. Pode ter ganho a posição. Pode ter ganho a 4ª posição depois que todos pararem. Agora ele vai ter que resistir ali ao ataque. O Rubinho deve estar meio com bronca do Ralf, porque o Ralf de propósito atrapalhou o Rubinho na última volta. Ontem tirou o pé na última curva para ficar com a vantagem. Pedro Paulo Diniz vai para o box. No trabalho da Ferrari, o Rubinho ganha uma posição em cima de Ralf Schumacher. Foi a melhor de todas as trocas. 6.7 do Barrichello contra 7.3 do Schumacher. E você viu o Ralf, que parou em 10 segundos. E a McLaren nada, amigo. Já estamos na volta de número 31 e nada de movimento na McLaren. Aí se ela for por uma parada só, aí é goleada em cima da Ferrari. Por enquanto nenhum movimento. Você vai ver o momento do retorno de Barrichello. Como ele volta para a pista. E veja que na saída ele já jogou mais para fora. Para se posicionar na frente do Ralf Schumacher. Aí Villeneuve. Estabelecidas as posições. Elas vão ficar certas depois que Frentzen e Jason Button pararem. Porque Frentzen e Jason Button não pararam. Lá vai McLaren para o trabalho. Terminaram as férias da McLaren. E a Williams está pronta para o Button. Lá vem Mika Hakkinen. Mika Hakkinen é o primeiro a parar. Coulthard vai assumir a liderança. Hakkinen parado nos boxes.
Ele tinha 16 segundos de vantagem para Coulthard. Só agora o Hakkinen vai chegando. Aí o trabalho da McLaren. Você fica de olho na telinha aí no Hakkinen, eu fico olhando na pista para ver se o Coulthard passa. Aí vai voltando o Hakkinen, Coulthard é o líder. Hakkinen vai voltando, o Coulthard vai passando. Vai assumir a primeira posição David Coulthard. Acabou de passar aí o Coulthard. Hakkinen é o segundo colocado. Schumacher aparece ali em terceiro. Aí vem Schumacher, que é o terceiro colocado e bem longe do Hakkinen, né? No momento do retorno do Hakkinen. E a McLaren já vai para uma volta só. Imediatamente já vai parar o Coulthard na volta seguinte. 31 voltas completadas. Vamos na 32ª volta. Por enquanto o Coulthard é o primeiro, mas o Coulthard vai para o box. O Hakkinen vai voltar a ser o primeiro colocado. O Jason Button vai para o box. O Rubinho ganha uma posição. Falta só o Frentzen parar para que a prova fique com o Hakkinen primeiro. Aí a dúvida, Coulthard ou Schumacher? Quem será o segundo? Vamos esperar a parada do Coulthard. E depois o Rubinho virá na 4ª posição. Ele que está à frente do Ralf Schumacher. Vai ter que trabalhar muito a McLaren, porque a diferença é de 16 segundos. É muito pouco, contando-se a desaceleração e a retomada. Lá vai o Coulthard. Lá vem o Coulthard para os boxes, portanto. Vamos ficar olhando o Coulthard e olhando a pista para ver o Schumacher. Aí vai parar David Coulthard. Para Coulthard. Na volta de número 33. Já trocaram os pneus, já colocaram o carro do chão também abaixo de 7. Trabalhou bem a McLaren. Mas Schumacher já passou. Nessa aí o Coulthard já dançou. Vai voltando o Coulthard. E o Schumacher já passou. Então Hakkinen é o primeiro. Schumacher é o segundo. Coulthard é o terceiro. Frente no box. E Rubinho Barrichello vai definitivamente assumir aí a 4ª posição. Ele está logo atrás ali do Zonta. Esse é Rubens Barrichello. É o 4º colocado. O Zonta abre para a ultrapassagem do Rubinho. Tem alguma coisa solta ali no carro do Rubinho. Pode ter sido até uma sobreviseira que prendeu ali em algum lugar. Tem alguma coisa balançando ali atrás naquela torre de entrada de ar. Tem alguma coisa ali pendurada balançando no carro do Rubinho. Hakkinen, Schumacher, Coulthard, Barrichello, Ralf Schumacher e Frentzen. Pronto. Todos pararam, restabelecidas as 6 primeiras posições. Olimpíadas 2000, a Globo é mais Brasil. Postos Ipiranga, aqui tem tudo o que você precisa. Aí você vai vendo o Schumacher passando. Notícia agora que não é tão boa assim do esporte, mas fase final de preparação do voleibol feminino, as meninas do vôlei brasileiro acabaram perdendo agora em Taipei, no Grand Prix, 3-0 para a Rússia. Ganhando da Itália ontem, perdendo hoje da Rússia. Tem seleção brasileira, terça-feira, depois de amanhã, Brasil e Chile. Os olímpicos jogaram 2 vezes. Lá no Chile, em Ovalle, ganharam 5-3. E ontem jogaram em Florianópolis. E o Brasil volta a jogar. Agora a seleção principal, valendo pelas eliminatórias, terça-feira em Santiago do Chile. Brasil e Chile, vamos estar juntos torcendo pelo Brasil. Hakkinen já completou 33 voltas. Schumacher está o tempo todo fritando esse pneu e agora ele chegou a abrir muito a curva, perdeu o traçado, hein? É sempre o dianteiro esquerdo. Enquanto isso, o Hakkinen virando sempre mais rápido que ele, a diferença já está para lá de 13. Olha lá, 13.2, segundo a placa. Olha lá, posição 2, 13.2 de desvantagem, 4.8 de vantagem para Coulthard. Era essa a vantagem. Schumacher fez uma volta muito ruim, 22.1. O Coulthard virou 20.9. Claro, ele perdeu o traçado ali, você vê, o Coulthard já começa a atacar, hein? 3 segundos e 6 a diferença de Schumacher para Coulthard.
Rubens Barrichello vem 18 segundos atrás do Coulthard. É o tempo que ele perdeu por não ter conseguido a ultrapassagem em cima do Ralf Schumacher, permanecendo assim na 4ª posição. Você não pode perder no Fantástico. O pequeno Ronald, filho do craque Ronaldinho, vira estrela de um comercial. E hoje tem No Limite, hein? Depois do Fantástico, No Limite. Quem é que vai encarar o Portal hoje? Tem lá uma equipe com 6, a outra com 3. Fica meio complicado, né? No Limite hoje, depois do Fantástico. Aí Coulthard aqui é a 3ª posição. Barrichello vem em 4º. Você vê o Schumacher e o Coulthard já se aproximando. E quando o piloto começa a ver o outro, a informação não é só no rádio, não é só na placa. Quando ele começa a ver chegar o carro do outro, ele começa a se animar. Olha só como o Coulthard vem chegando em cima do Schumacher. A diferença caiu bruscamente de 3,6 para 3. Caiu 6 décimos nessa volta. E o Schumacher está andando sozinho. Não tem ninguém à frente dele depois da parada. Com o segundo set de pneus, com o segundo jogo de pneus. Não está bem o Schumacher, não. Fisichella para, trazer para a garagem, mexe para lá, leva para cá, traz para cá. Já tem 4 voltas atrás o Fisichella. Mika Häkkinen mais líder que nunca, 14 segundos de vantagem. E o Barrichello faz a melhor volta dele na corrida, 1:21.250. Mesmo assim é meio segundo mais lento que o Coulthard, que está andando muito rápido. Virou um 20.7. O Häkkinen virou um 20.8. Voando em Hungaroring, aqui na Hungria. As McLaren Mercedes. Olha de novo Schumacher. De novo o dianteiro esquerdo. Está complicada a vida do Schumacher, Reginaldo. Ele não parece ter o carro bem equilibrado e principalmente com esse segundo set depois do pit stop. Isso acontece muito, né? O próprio Barrichello em Hockenheim, na corrida em que ele ganhou, quando ele trocou pneu, o segundo set não estava bom. Você viu que foi exatamente aquele momento da corrida em que ele tinha que ultrapassar o Trulli e não conseguia. Depois vieram outras consequências aí que e deram a oportunidade dele fazer aquele grande final de corrida. Mas isso acontece muito. Às vezes um jogo de pneu você põe no carro, um carro do mesmo jeitinho e com aquele jogo não funciona direito. Ao contrário, o Rubinho, depois que botou o segundo jogo, está voando baixo. Tinha virado 1:21.2 na volta anterior, agora virou 1:20.5. Dos 4 primeiros ele foi bem mais rápido que os outros. Häkkinen virou 1:20.9, Schumacher virou 1:21.3, o Coulthard virou 1:20.8, o Rubinho virou 1:20.5. Rubinho já abriu 7 segundos e meio do Schumacher, do Ralf Schumacher. Quer dizer, ele ficou ali um segundo atrás, porque não adianta querer atacar para passar, tinha que esperar a parada mesmo, ver como o carro se comporta. Só que isso custou ao Rubinho contato com os líderes. O que pode acontecer com ele agora? O Schumacher, como vem lento, o Coulthard vai se aproximar do Schumacher. Schumacher bloqueando o caminho do Coulthard. Eles vão andar no ritmo. Nessa última volta, o Rubinho foi 8 décimos mais rápido do que o Schumacher. Se ele começar em sequência 7, 8 décimos mais rápido que o Schumacher por volta, até a próxima parada ele pode se aproximar dos dois. Apesar da diferença ser muito grande, agora ser de 18 segundos. Quem é que leva vantagem com isso? O Mika Häkkinen, que vai sumir na frente. Vai passar a ter uma corrida dele e uma corrida para os outros. Mas o Schumacher, os problemas do Schumacher podem permitir uma aproximação do Rubinho. E numa pista dessa sempre há a possibilidade também da entrada de um safety car e juntar tudo. Isso não é anormal na Hungria, onde uma rodada pode deixar o piloto atravessado aí, a pista estreita e atrapalha. Essa seria uma boa, hein? Olimpíadas 2000, a Globo é mais Brasil. Corsa 2001, algo mais na categoria. Você viu como o Schumacher não perdeu tempo ali para fazer a ultrapassagem em cima do Verstappen. Diniz é o 12º colocado, o Zonta é o 16º. O Diniz perdeu depois da parada uma posição para o Wurz e ficou muito atrás do Wurz realmente. Deve ter dado uma escapada o Pedro Paulo Diniz.
O Salo vem na 10ª posição, o Wurz é o 11º, o Diniz é o 12º, o Zonta é o 16º colocado. Olha só a vantagem do Schumacher para o Coulthard, 1,5 segundos. Você se lembra que eu disse agora há pouco 3 segundos e 6? Caiu para 3, depois direto para 2 e agora para 1,5. E ele pegou a Minardi num ponto, agora sim, mas foram 2 curvas ali em que não tem como o piloto abrir para facilitar a ultrapassagem. O De La Rosa, segundo pit stop. Vai ficando complicada a vida do Schumacher. Coulthard vem chegando. Barrichello vem tentando andar forte. Mas é aquele problema da pista. Agora ele virou 21,8. Tinha virado 20,5, virou 21,8. Perde tempo também o Coulthard. O Genet fica ali atrapalhando a vida dos líderes. E o Coulthard vai tentar o ataque de novo em cima do Schumacher. Já são 38 voltas completadas, 39 voltas agora completadas por Hakkinen. Veja a vantagem que ele tem. O Hakkinen já completou a volta. O Coulthard está fazendo a subida. O Schumacher está fazendo o contorno da curva dos boxes. Agora vai travar o cronômetro Schumacher. Ele passa 17 segundos e 2 atrás do Mika Hakkinen. Vai abrindo o Hakkinen. E se terminar assim, o Hakkinen será líder do campeonato pela primeira vez. Porque se terminar assim, o Hakkinen vai para 64 pontos e o Schumacher iria para 62. E o Hakkinen tentando arrancar, aí sim, as 5 corridas do final, para o tricampeonato. Mas tricampeonato de verdade, um atrás do outro. Coisa de tempo de Fangio. Essa é a grande preocupação do Schumacher, porque ele percebe que a Ferrari não progrediu na mesma velocidade que a McLaren. A Ferrari começou o ano à frente, começou com vantagens técnicas. A McLaren alcançou e passou. Então essa é a grande preocupação do Schumacher, inclusive porque as pistas que vêm pela frente, teoricamente, favorecem a McLaren. Sempre Hakkinen, Schumacher, Coulthard, Barrichello, Ralf Schumacher e Frentzen. Nas 6 primeiras posições, Diniz é o 12º. O Zonta é o 16º. Vamos pela volta de número 40 no total de 77 voltas. Olimpíadas 2000. A Globo é mais Brasil. Nokia, o mundo todo só fala dele. Essa é a vantagem de Schumacher, que é o 2º, para Coulthard, que é o 3º colocado. Rubens Barrichello vem na 4ª posição. Perdeu mais contato ainda, agora a diferença subiu para 20 segundos. O Rubinho, a essa altura, ele tem que se contentar com a 4ª posição. Está 7 segundos na frente do Ralf Schumacher. Ele tem que torcer para que aconteça alguma coisa com um dos 3 carros à frente, para que ele tente chegar ao pódio. Fica muito difícil no braço ele tentar. Ou um safety car, né? E o Rubinho fez uma volta. O Rubinho fez uma volta muito ruim. Agora fez uma boa. Mas ele virou 22,7 na volta anterior. Agora ele voltou a virar 20,9. É essa coisa irregular. Essa coisa irregular que atrapalha alguém que está perseguindo o outro. Mas é uma pista que proporciona isso mesmo. Hoje no Domingão do Faustão. Diga lá, Fausto Silva. O encontro de Marcos e Amendoim, participantes eliminados do programa No Limite. Hoje, 4 da tarde, no Domingão do Faustão. E depois tem futebol. A Copa João Avelange. Seleção brasileira joga terça-feira. Brasil e Chile em Santiago. Ontem você acompanhou o jogo da Seleção Olímpica em Florianópolis com o Chile. Hakkinen, Schumacher e Coulthard já completaram a volta. Barrichello ainda vai passar. Aí o comparativo das voltas de número 39, 40 e 41 do Schumacher e do Coulthard. 21,08, 21,081, 0,59 para 210, mais rápido do Schumacher, 7,92 para 1,52. Deu uma recuperada. Depois, nas últimas 3 voltas, o Schumacher vem segurando um pouco, tanto que a diferença já passou de 2 segundos outra vez. O Coulthard já não consegue se aproximar. O Schumacher está tendo que, para virar rápido, assim, para acompanhar esse ritmo agora e para conseguir
deixar a diferença acima dos 2 segundos, ele conseguiu virar 1:21.008, o Coulthard 1:21.081, o Schumacher, você vê que ele está agora indo para o limite dele, o do carro ele já superou há muito tempo. No limite, hoje depois do Fantástico. Quem é que sai? Quem é que abandona a aventura? Você vai ver hoje, depois do Fantástico. Só o Hakkinen completou a volta de número 42. Esse é o Mika Salo. Mika Salo tem a 10ª posição, Diniz é 12º. Aí você vai vendo o Schumacher outra vez tentando se aproximar, diminuindo um pouquinho em relação ao Schumacher, mas a diferença sempre ali na casa dos 2 segundos. 35 voltas para o final da prova, 42 voltas foram completadas. Vamos dar uma olhada na temperatura. Continua 32 graus a temperatura ambiente. Na pista, como o sol diminuiu um pouco, caiu para 35 graus a temperatura. A umidade do ar, 25%. Condição meio desumana para correr de Fórmula 1, uma corrida tão longa como essa. Vai valer muito o preparo físico no final. Já completa 43 voltas, vem pela volta de número 44. Já coloca uma volta de vantagem em cima de Mika Salo. Olha só o tráfego que ele tem aí pela frente agora. Passa pelo Trulli, todo mundo vai abrindo caminho. Trulli é o 9º colocado. Ele já vai chegar ali no 8º colocado, que é de Irvine. E na frente do Irvine, o Irvine está disputando posição com Jason Button, que é o 7º colocado. Olha como o Hakkinen vem chegando com muita ação para cima dos dois. E o Irvine malandro vai tentar dar um golpe ali. Numa dessa ele tenta se aproveitar. Tenta ir numa carona, ele abriu. Passou o Hakkinen e já não deu. Agora que ele tem que tentar. Tem que seguir junto com o Hakkinen para tentar alguma coisa. Em cima do Jason Button, que está ali na frente. Hakkinen já vem chegando ali no Frentzen. Não, perdão, aqui tem uma Minardi ali no caminho. Carro amarelo com carro amarelo da Jordan. Eu falei, o que está fazendo esse carro amarelo ali? Uma Minardi já vai tomar mais uma volta. Aí vai abrindo o caminho o Mika Hakkinen. Vem para completar a volta de número 44. O Galvão, o Diniz deve ter tido algum problema. Você se lembra que ele estava disputando a 10ª posição com o Salo, 1.1 atrás. E depois ele caiu muito, chegou a ficar 10 segundos atrás do Salo e perdeu, inclusive, uma posição para o Trulli. Agora ele vem se recuperando, andando muito mais rápido do que o Salo e já vai de novo, ele vai para cima do Trulli e depois vai chegar no Salo de novo. Virou o Diniz 1:22.3, mas a volta passada ele tinha feito 21.4. E o Salo bem mais alto, o Salo 25.7. A diferença não é tão grande assim, porque o Trulli foi para os boxes para fazer troca de pneus. E o Pedro Paulo Diniz já está outra vez na 11ª posição, atrás do Wurz. É que o Salo subiu para a 9ª posição, que começam a pintar novas paradas. Segunda para cada piloto. Até aqui, o Villeneuve fez 2 paradas. O De La Rosa também. Todos os outros apenas uma parada para troca de pneus. É que o Trulli fez a primeira parada dele agora. O Trulli armou para fazer uma parada só. O Trulli fez a primeira parada dele agora. Isso depois de 43 voltas. No total de 77 voltas. Já vamos na volta de número 45. Será que sua casa está doente? Achou estranho? É isso aí. Hoje no Fantástico você vai saber quem são as pessoas que estão fazendo até acupuntura na casa para curar as doenças. Já se foi o tempo daquele sal grosso atrás da porta. Você vai ver hoje no Fantástico. E lá vem o Coulthard outra vez para cima do Schumacher. Rubens Barrichello virou um 21.7. Mais lento do que Coulthard e Schumacher. Schumacher virou 21.1, o Coulthard virou 21.0. Rubinho está 20 segundos atrás do Coulthard. Está ali na dele o Rubinho, na 4ª posição, para marcar 3 pontos. Se marcar 3 pontos vai a 49.
mas torcendo para que alguma coisa possa acontecer com os 3 primeiros colocados. Com o Hakkinen, Schumacher e Coulter, que vem para a luta agora. Em cima do Schumacher, tentando finalmente a aproximação. O Coulter em relação ao Schumacher. A seleção olímpica fez 2 jogos com o Chile. Jogou em Ovalle, no Chile. Na última quarta-feira ganhou de 5-3. Ontem jogou em Florianópolis, na linda Floripa, em Santa Catarina. E ganhou por 3-0. Gols de Fabiano, do Roger e do Alex. Caminhando firme. Os meninos de ouro do Brasil. Tomaram venham a ser os meninos de ouro realmente. A conquista da medalha de ouro nas Olimpíadas. Schumacher segura o carro, senão o Coulter chega. E atrapalhou o Coulter ali também. Atrapalhou também o Coulter. O Coulter assustou. Schumacher deu uma escapada, espalhou na curva e o Coulter assustou ali atrás. Não soube aproveitar. O problema é o erro do Schumacher. Mas isso mostra que o Schumacher está no limite. No limite hoje, depois do Fantástico. Está ali no limite, o Schumacher e o Coulter vêm para cima dele. É isso que o Rubinho tem que esperar, Reginaldo. Na hora que o Coulter parta para o ataque, alguma coisa possa acontecer. É só isso que pode acontecer, mas olha aí, agora uma multa para o Gene, que vocês se lembram, foi exatamente dificultando a ultrapassagem dos líderes, principalmente o Hakkinen, que teve problema com ele. Mas as ultrapassagens acontecem, também o Coulter, claro. As ultrapassagens acontecem no box, acontecem num erro, como você vê o Schumacher errou, mas acabou induzindo o Coulter ao mesmo erro, que acabou fazendo o mesmo traçado errado. Ou então, realmente, quando acontece coisas desse tipo que podem atrapalhar, você vê, ó, é o outro que vai levar a multa aí. Mas o que o piloto da Minardi, que passa na cabeça dele? Ele pode imaginar. Será que ele não está vendo? Que está vindo ali uma McLaren, que está brigando pelo campeonato, está brigando pela prova. Olha o prejuízo que ele deu aí para o Coulter, que estava se aproximando do Schumacher. Ferrari prontinha para uma segunda troca de pneus. Ferrari prontinha para uma segunda troca de pneus. Mika Salo para no box. Já vem voltando o Mika Salo, ficou mais de 10 segundos parado. O Diniz é o 9º colocado. E agora quem vem primeiro é Rubens Barrichello. Schumacher permaneceu na pista, o Ross Brown sempre mexendo na estratégia. O normal seria o Schumacher parar e depois parar o Rubinho. Mas o Rubinho parou primeiro. O Schumacher tentar aproveitar ao máximo essas últimas voltas. Hakkinen, Schumacher e Coulter os 3 primeiros. Rubens Barrichello fez ali a parada. Fez a segunda parada. Pedro Paulo Diniz tem a 9ª posição. Ricardo Zonta é o 16º. Mas Diniz tem pouca vantagem ali em cima do Mika Salo, que fez 2 paradas. O Pedro Paulo fez apenas uma. Ele tem que ganhar na pista agora o tempo para quando voltar na frente do Trulli, para estar o Salo em 9º e ele em 10º. Tá virando muito rápido o Diniz agora, de novo um 21-4. Ele tá apertando o Irvine e já vai lutar pelo 8º lugar. Andando muito forte realmente o Pedro Paulo Diniz, 1:21.4. Porque veja só uma coisa. O Mika Hakkinen virou um 20.5, é McLaren contra a Sauber. O Schumacher virou um 20.9, meio segundo apenas. O Coulter virou um 20.7. A turma que está ali, naquele nível ali, no bolo, o Jason Button virou 23.5. O Irvine virou 22.1. O Trulli atrás dele virou 22.2. E virou 21.4 o Pedro Paulo Diniz. E também aquelas 2, 3 voltas que ele tem que andar como se fosse volta de classificação para ganhar a vantagem em cima do Trulli. A vantagem era de 17, já passa a ser 18.9. Tem que abrir o máximo possível para quando voltar da parada, voltar na frente do Trulli. Ficar na 10ª posição, deixando o Salo na 9ª posição. E o Schumacher tenta andar rápido agora. Esse é o Schumacher, ó. Ele agora vai andar o mais veloz possível para depois fazer a parada dele. Hakkinen é o primeiro, Schumacher é o segundo, Coulter é o terceiro. Veja aí, posição número 2, 16 segundos e meio atrás do Hakkinen, 2 segundos e 4 na frente do Coulter.
A placa dada para Schumacher. Passa Schumacher e passa Coulthard. 49 voltas completadas. Vamos para a volta de número 50. Olimpíadas 2000. A Globo é mais Brasil. Prêmio Banco Real de Talentos da Maturidade, segunda edição. E lá vem Schumacher abrindo caminho, tentando abrir caminho. Outra vez perde tempo ali atrás da Eros, um pouco só. Já faz a ultrapassagem. O Diniz segue na batalha dele, agora já abre 19 segundos e 2 de vantagem em cima do Trulli. Está um segundo só atrás do Irvine. O Irvine é o 8º, o Diniz é o 9º. O Zonta é o 16º. Rubinho vem na 5ª posição. E olha o Coulthard como chega ali. Vai fazer a ultrapassagem em cima do Verstappen, faz a ultrapassagem. Também não perde tempo e segue atrás do Schumacher, que vai para o box. Vem para a troca de pneu Schumacher. Então Hakkinen é o primeiro e Coulthard é o segundo. Segunda posição de David Coulthard. Aí o Schumacher fazendo a troca de pneus. Barrichello estava bem atrás. Não é o suficiente para tomar a posição de Schumacher. Os dois já fizeram as duas trocas. E o Schumacher vem voltando aí. Veja que ele vem voltando exatamente à frente do Mika Salo. Mika Salo que tem a 11ª posição. Mas uma volta atrás, né? Estava uma volta atrás. Aí vem o Schumacher, que é o 3º colocado. E vai o Ralf Schumacher para sua segunda parada. Para que Rubens Barrichello possa recuperar, portanto, a 4ª posição. Aí nós vamos ter Hakkinen e Coulthard, os dois primeiros colocados, que vão ter que fazer mais uma parada de boxe. Depois o Schumacher, depois o Rubinho. E o Ralf vai voltando aí. Volta na frente do Villeneuve. Volta na frente do Mika Hakkinen, quase tomando uma volta do Mika Hakkinen. Impressionante a performance das McLaren. Depois de 51 no total de 77 voltas. Daqui a 2 semanas teremos Spa-Francorchamps. Pista de alta velocidade, altíssima velocidade. Coulthard vai para o box. Também inverte a ordem de parada. A equipe McLaren. Olha só o trabalho da McLaren. Mal levanta o carro, já põe o carro no chão. Impressionante como trabalha rápido a McLaren nessa corrida aqui na Hungria. Olha a briga aí, olha a briga aí, olha a briga aí. Passou Schumacher, o Coulthard voltou coladinho nele. Por muito pouco, o Schumacher não perde essa segunda posição para o Coulthard. Na boca do box. Mesmo que os carros não parem juntos, você vê que as posições podem ser ganhas aí. O Schumacher, por exemplo, nessa última parada, gastou 7,7. A do Coulthard foi 6,6, inclusive melhor que a do Rubinho, que era a melhor de todas até agora. Daí, o resultado é esse, ó. Por pouco ele não perde a posição e isso vai facilitar o Coulthard aí na briga. Vai dar briga isso aí, né? Vamos ver agora como é que eles voltaram. Schumacher tem uma volta a mais de aquecimento de pneus. O Coulthard está na primeira saída. Está na volta de saída dos boxes, pneus frios ainda. E vai acompanhando com certa facilidade. Aí Villeneuve. E vai acompanhando com certa facilidade o Schumacher. Ele vai partir para o ataque realmente. Porque essa altura o Coulthard não quer saber de ajudar Mika Hakkinen nem nada, porque ele tem os mesmos 54 pontos do Hakkinen. Se a corrida terminar assim, o Hakkinen vai para 64 pontos. O Schumacher para 62. E o Coulthard apenas para 58. Quer dizer, fica absolutamente aberto o campeonato. E Rubinho iria para 49 pontos. Completamente aberto o campeonato. Para os 4 pilotos, as 5 provas do final. Mas cada ponto é fundamental aí nessa luta pelo título da Fórmula 1 2000. Coulthard para cima de Schumacher. Essa briga vale a segunda posição. Você viu que tinha uma fumaça ali de alguém que travou pneu ali. À frente dos dois. Nessa briga de Schumacher e de Coulthard. Essa é a volta de número 53, Olimpíadas 2000, a Globo é mais Brasil. Antártica Pilsen, abra, descubra, mudou ou não mudou?
Schumacher e Coulthard. E aí vem o Hakkinen. Troca de pneus, limpa a viseira do Hakkinen. Carro no chão. Trabalho perfeito da McLaren. Vai voltando o Mika Hakkinen. Ele tinha uma enorme vantagem para o Schumacher. 43 segundos de vantagem para o Schumacher. E o Schumacher tem, o Galvão, uma frase curiosa para essa corrida. Ele diz que Hungaroring é um circuito que só é engraçado, divertido para quem está na ponta. Aqueles que vêm atrás é um pesadelo. Como é o pesadelo aí para a posição do Schumacher? Com o Coulthard atacando, vindo para cima. Schumacher virou 22-1. Coulthard virou 22-0. Essa era a hora de Barrichello tentar virar sempre na casa de 21 para tentar tirar essa diferença, mas é muito grande, de quase 30 segundos. E aí a pressão de Coulthard em cima de Schumacher. Pode ser lucro para Rubens Barrichello e muito lucro para Mika Hakkinen. Eles podem se enroscar aí pelo caminho. Podem se achar aí pelo caminho. A rivalidade é muito grande entre eles. Rubinho virou 23-4. O Frentzen, nessa volta agora, o Rubinho virou 21-9. O Frentzen 21-9 também. Ele vai sustentando ali a vantagem de pouco mais de um segundo para Frentzen, que é o quinto colocado. Diniz é o oitavo. Fez uma parada apenas o Diniz. Mas ele tem 19 segundos e 2 de vantagem para o Trulli, com mais 6 para o Irvine. São 25 e 8. Com mais 2 de 2 para o Salo, 28 segundos. Na briga particular dele com o Salo, pode ter se dado bem o Pedro Paulo Diniz. Ele leva agora 28 segundos de vantagem para Mika Salo. Vai ter que fazer uma parada a mais, mas pode voltar na frente do Salo. Somando ali a vantagem que ele tem para Trulli e para Irvine, ao chegar no Salo, dá 28 segundos de vantagem. Aí você vê os abandonos e o Schumacher sustentando a segunda posição. E o Coulthard sempre para cima dele. Schumacher virou 22-0. Coulthard virou 22-2. Vamos ver o Rubinho como é que ele passa. Essa briga vale a segunda posição. A temperatura permanece com 32 graus. 35 a temperatura da pista. É um calor, a sensação térmica deve ser muito maior. O sol forte. Todo mundo reclamando do calor realmente. Temperatura à sombra, 32 graus. Imagina debaixo desse sol lá embaixo. E curiosamente nós tivemos poucas quebras, Reginaldo. Bem, na verdade, Fisichella, Heidfeld e Alesi. É de estranhar um pouco que a temperatura ambiente no treino, na classificação de ontem, era 30 graus e da pista 41, chegando a 42. Agora nós estamos com a temperatura ambiente de 32 e a da pista está em 35, está mais baixa. Hein? Aumentou o vento um pouquinho, porque ela já chegou a 44. Porque tem vento hoje, o que não acontecia na sexta-feira. Aí Schumacher logo atrás dele, o Coulthard. Diniz no box. Pedro Paulo Diniz vai para o boxe, ele estava na 8ª posição quando parou. Hakkinen já completa 55 voltas. O mesmo acontecendo com Schumacher e com Coulthard. Passa longe Schumacher, 23 segundos atrás do Hakkinen. Pedro Paulo Diniz já vai voltando, enquanto você está vendo aí o Zonta. Você veja como ele voltou e abriu o caminho ali para Schumacher e para Coulthard. A briga dele era com o Trulli, com o Irvine, com o Mika Salo. No Pedro Paulo Diniz, mas a briga dele mesmo é com o Mika Salo. Briga de prestígio junto ao Peter Sauber, o dono da equipe. Peter Sauber que já disse que só vai anunciar a equipe em Monza. Daqui a um mês. Porque tem tanta gente conversando lá com ele. Tem Pedro Paulo Diniz, tem Mika Salo, tem Zonta, tem Alexander Wurz, tem Alesi, tem Heidfeld. Um monte de gente conversando com o Peter Sauber. Está numa situação confortável o Peter Sauber este ano, porque a equipe realizou um trabalho razoável, tem o motor Ferrari e tem poucas vagas aí, né? Então muita gente querendo, mas ele vai anunciar só em Monza, mesmo porque ele não sabe nem se o Salo vai continuar, porque o Mika Salo tem uma proposta muito boa da Toyota para ser piloto de teste em 2001 e primeiro piloto em 2002 com contrato até 2003. O Salo, com um piloto que nunca praticamente teve um contrato fixo na Fórmula 1, ele foi sempre substituto
chegou inclusive a correr na Ferrari o ano passado, substituindo o Schumacher. Olha aí o Coulthard agora se aproveitando como encosta mesmo no Schumacher, que não rende bem, apesar de estar indo além do limite do carro. Mas o Salo pode aceitar esse convite e aí o Sauber fica com 2 vagas para negociar. Volta de número 57, pressão de Coulthard em cima de Schumacher. E também pressão do Frentzen em cima de Barrichello. E agora o Frentzen vai para o box. Para que o Rubinho possa respirar um pouquinho ali naquela 4ª posição, que já está muito perto o Frentzen em relação a Rubens Barrichello. Aí o Frentzen que vai voltando. Hakkinen, Schumacher, Coulthard, Barrichello. Esses são os 4 primeiros colocados. Você vê lá o Frentzen voltando e o Schumacher se virando ali para se sustentar. À frente do Coulthard e o Pedro Paulo Diniz ali acompanhando o Schumacher. E o David Coulthard. Pedro Paulo Diniz perdeu a posição só para o Trulli. Ficou no lucro porque ficou na frente do Ivaide e ficou na frente do Salo. Aquelas voltas rápidas que ele deu, lhe deram 2 posições. Então agora o Diniz, de verdade, com todos com 2 paradas, o único que tem uma parada só é o Trulli. Só esse que arriscou fazer uma parada só e se deu bem. Está ali na 8ª posição. O Diniz é o 9º, os outros é o 16º. Mesmo assim o Diniz tem condição de atacar o Trulli, está 3,3 atrás. Porque o Diniz deu 7 voltas em tempos abaixo até do que os líderes, em relação aos líderes. Quer dizer, atacar tem condições, passar é outra história, porque tá aí o Coulthard atacando o Schumacher faz tempo. Quer dizer, não tira de lado, não põe de lado aquela curva, porque fica, não tem nem essa possibilidade. Pode tentar arriscar nas últimas voltas. Vamos na volta de número 58. O circuito da Hungria, ele traz os carros muito próximos realmente. Mas tira esse sabor maior que existe numa corrida de automóvel, que é a ultrapassagem. Que vai acontecer, sem dúvida alguma, daqui a 15 dias em Spa-Francorchamps. Porque lá, Reginaldo, você tem a curva Surs, que é fechada, uma curva de primeira. Depois aquele ladeirão, aquela Rouge, que é aquele mergulho, aquele S, mergulho, descida, subida. E depois uma reta imensa até a freada da Chicane em cima, onde acontecem várias ultrapassagens. Você tem outros pontos de descida, a freada do ponto de ônibus, da bus stop, tem vários pontos de ultrapassagem. Então a corrida de Spa-Francorchamps vai permitir essa briga, essas ultrapassagens. A Hungria traz isso aqui, ó. Todo mundo andando pertinho um do outro, exemplo do que acontece em Mônaco. Fica ali atrás, fica colado. Agora cadê? Cadê o show? Cadê o show que é a ultrapassagem? É isso que falta no circuito da Hungria. O da Hungria é um circuito que os pilotos chamam de tipo Mickey Mouse, em que os carros usam muita carga aerodinâmica, ao contrário de Hockenheim, onde você viu a possibilidade de um piloto como o Rubinho largar na 18ª e ganhar a corrida. E Spa volta essa emoção da ultrapassagem, sem dúvida nenhuma. 22,5 para 22,4. 20,7, 20,6 você viu ali. A comparação entre Schumacher e Coulthard. Hakkinen leva 26 segundos de vantagem para Schumacher. Não há vantagem no cronômetro, é no visual de Schumacher para Coulthard. E 27,9, praticamente 28 segundos a vantagem de Coulthard para Barrichello, que é o 4º. Ralf Schumacher, que é o 5º, vem 5,3 atrás. O 6º é Frentzen, o 7º é Jason Button, o 8º é Trulli, o 9º é Diniz, o 10º é Irvine, o 11º é Salo, 12º é Wurz, 13º Herbert, 14º Villeneuve, 15º Verstappen, 16º Zonta, 17º Genet, 18º Mazzacane e 19º De La Rosa. Estão fora da prova Fisichella, Heidfeld e Alesi. Olimpíadas 2000, a Globo é mais Brasil. Postos Ipiranga, aqui tem tudo o que você precisa. Sempre aí, a luta de Schumacher e Coulthard valendo a 2ª posição. O Coulthard sempre próximo, como o Rubinho também andou próximo do Ralf Schumacher. Foi assim que ele fez até a primeira parada no box. Sempre ali, sempre próximo, sempre mostrando ter mais carro. Tanto que quando fez a ultrapassagem no box, abriu imediatamente. E agora ele está 5 segundos e 7 décimos à frente do Ralf Schumacher. Galvão. João Pedro.
Galvão, algumas nuvens negras aqui em cima do circuito, mas por enquanto nenhuma chance de chuva imediata. Mais uma vez, em mais um grande prêmio, fracassa a previsão da meteorologia. Eles trazem antenas aqui, ficam em contato, não sei aonde. Tem espião. Olha só, o Herbert rodando. Tem espião, vai para não sei quantos quilômetros, média velocidade do vento, a chuva vai chegar. Hoje, os especialistas disseram, vai chover às 3 da tarde. Já são 3h25 e o sol continua. Agora sumiu o sol aqui. Agora sumiu o sol na reta aqui. Lá na parte final do circuito, vou mostrar onde é a parte final do circuito quando os carros passarem lá. Lá tem sol ainda. Chuva por enquanto nada. Mas pelo menos tem sempre uma piada pra gente, né, Galvão? Tem sempre uma história. O Villeneuve, olha como ele passou ali, tirou o Herbert do eixo. Villeneuve que vinha ali, lutando pela 13ª posição com o Herbert. Ficou em posição perigosa na pista o Herbert. E você vê lá como o Coulthard continua em cima do Schumacher. Será que vai tentar ultrapassagem, Reginaldo? Nós estamos aí a 16 voltas do final. Ou ele vai só acompanhar, ou ele vai arriscar. O que passa na cabeça do piloto? Bom, se ele toca com o Schumacher, está aí os dois, entre eles tudo bem. Quer dizer, tudo bem entre aspas, né? Que já não estão se falando quase. Mas um ficaria com 56, outro com 54. Mas e o risco de dar essa vantagem toda para o Mika Häkkinen? Que pode ir para 64 pontos. Mas até que ponto é bom para o Coulthard aceitar a 3ª posição e deixar o Häkkinen ir para 64 e ele ficar com 57? É um momento complicado ali para o Coulthard. Este é o X da questão. O problema é o Häkkinen, o problema é a luta interna. Ele que é um piloto que pode ser considerado até surpresa, porque nos 3 anos, aliás, já estão há 4 juntos, ele sempre nunca pôde acompanhar o Häkkinen, sempre tomou tempo do Häkkinen em classificação e posições em corrida, e este ano se apresentou muito melhor, principalmente depois daquele acidente de avião que ele teve, que quase morreu. O Coulthard se apresentou muito melhor, mas continua ainda faltando alguma coisa. Eu digo sempre, isso é um sentimento geral entre os jornalistas, porque o Coulthard é um sujeito muito simpático, muito aberto, fala, não esconde nada. Então, acho que todos nós, jornalistas, adoraríamos ver o Coulthard campeão, mas entre ele e o Häkkinen ainda falta alguma coisa para ele, e ele tem que conseguir dominar dentro da equipe, para ter o interesse da equipe em fazê-lo campeão. E isso não, é o que ele tem a perder se ele não ultrapassar o Schumacher. E agora foi para cima mesmo, hein? Vamos ver essa entrada de reta. Agora foi para cima o Coulthard. Agora ele foi para cima. Você vê como funciona o problema de perder a aerodinâmica ali? Como ele estava colado, agora como ele já não tem mais contato, como não dá para entrar no vácuo. Aí não consegue tentar a ultrapassagem no final da reta. Mas está indo para cima do Schumacher, o Coulthard. Herbert abre passagem ali. Os dois mergulham. Häkkinen é o primeiro, Schumacher é o segundo, Coulthard é o terceiro, Barrichello é o quarto. Pedro Paulo Diniz é o nono. O Zonta é o 16º. Vamos na volta de número 63 no total de 77 voltas. E os repórteres do Fantástico vão mostrar hoje como pessoas sem o menor preparo estão transportando cargas perigosas pelas estradas do Brasil. Você não pode perder. Rubens Barrichello tem a 4ª posição. Rubens Barrichello virando 1:21.9 contra 1:22.7 de Schumacher e Coulthard, que estão aí na briga. Mas ele está muito longe, está 27 segundos atrás. Restando aí 14 voltas, ele teria que tirar praticamente 2 segundos por volta para tentar se aproximar dessa briga pela 2ª posição. Por enquanto vai tendo que se conformar com o 4º lugar e se sustentar ali à frente do Ralf Schumacher, que vem na mesma balada do Rubinho. 5 segundos e 6 separando o Rubinho, que é o 4º, de Ralf Schumacher, que é o 5º colocado. Aí você vai conferir as posições depois de 63 voltas. Os 6 primeiros. Coulthard já esteve mais perto do Schumacher. Vamos lá para as 14 voltas finais. Quando eles terminarem esta volta, serão 13 para o final.
Esta é a volta de número 64 no total de 77. Olimpíadas 2000, a Globo é mais Brasil. Galvão, seria importante o Rubinho conseguir esse pódio de novo, que seria o sexto consecutivo. E aí, porque 5 pódios consecutivos, como ele conseguiu a partir de Monte Carlo, já foi um recorde, ele igualando o do Frentzen, que desde 97 não acontecia. O Frentzen, quando corria na Williams, fez 5 consecutivos. Se o Rubinho conseguiu o sexto hoje, aí ele passa a ser uma marca histórica dele. Pedro Paulo Diniz ocupava a 9ª posição, já estava ali a 6 décimos do Trulli. Já estava a 6 décimos do Trulli, era quem andava de novo mais rápido. E estava indo para cima do Trulli, brigar pela 8ª posição. Tinha tirado uma diferença do Trulli de 3,3 para 6 décimos. Vinha fazendo uma belíssima corrida e ficou no meio do caminho. Largou na 13ª posição, estava em 8º, já brigando para cima do Trulli. E aí você vai vendo, Schumacher abrindo o caminho. E olha o Coulthard chegando. Quando faz uma ultrapassagem, o de trás sempre aproveita para tentar se aproximar. Aí vem o Coulthard para cima do Schumacher. Era tudo que poderia querer agora o Barrichello, que os dois partissem para uma luta aberta e se achassem pelo caminho. Porque o Rubinho vem 28 segundos e 8 atrás do Coulthard. Rubinho é o 4º, o Coulthard é o 3º colocado. 12 voltas para o final, 4 da tarde. Fausto Silvio, Domingão do Faustão. Meu amigo Fausto Silva vai receber lá o Marcos e o Amendoim. Se estranharam um pouco lá no limite, mas vão ficar no limite do bom senso. Tenho certeza absoluta. E quem é que vai dançar no limite? Hoje, no limite, depois do Fantástico. Schumacher completa a volta, Coulthard vem com ele. Aí a curva tomada à esquerda, eles vêm para o ponto mais perigoso da pista. Agora quando você acelera aí, busca aceleração, acelera firme e tome marcha para cima. Aí nesse ponto, essa curva à esquerda, Coulthard não consegue se aproximar. A diferença de Ralf Schumacher para frente, que é o 6º colocado. Pedro Paulo Diniz é mais um a abandonar ele, Fisichella, Heidfeld e Alesi. Você vê que vai parando ali o Pedro Paulo, dando a impressão de ser motor mesmo. Vinha fazendo uma belíssima corrida, talvez a melhor corrida do Pedro Paulo de toda a temporada, Reginaldo. Com certeza, pelas posições que ele ganhou, acabou perdendo no boxe, voltou a ganhar e pelo ritmo de corrida dele, eu repito, ele virou 7 voltas na perseguição ao Trulli e também na perseguição ao próprio companheiro Salo. Ele virou 7 voltas em tempo mais rápido do que os líderes estavam virando naquela altura da corrida. E Schumacher vai sustentando ali a 2ª posição. 66 voltas completadas, restando 11 para o final. Próximo sábado, reserve espaço no seu coração para o Festival da Música Brasileira. Daqui a 2 semanas, Spa-Francorchamps, Bélgica. Juntando as estradas ali na região das Ardennes, na Bélgica. Passando por Spa, passando por Francorchamps, passando por Malmelô, várias cidades. Stavelot, várias cidades ali. São pequenas cidades, muito próximas. E ali se monta o circuito de Spa-Francorchamps. Grande Prêmio da Bélgica. Altíssima velocidade. E lá tem ultrapassagem, viu? Lá vai para cima e ultrapassa. Aí Schumacher e logo atrás dele o Coulthard. Barrichello 28 segundos e 7 décimos atrás do Coulthard. E sempre ali aqueles 5 segundos que ele leva de vantagem para Ralf Schumacher, que é o 5º colocado. Zonta vem na 15ª posição. Faz uma corrida cautelosa, Ricardo Zonta.
67 voltas, 10 voltas para o final. Schumacher vai resistindo, a gente repete se terminar assim. Häkkinen será o líder pela primeira vez no ano, com 64 pontos. Schumacher vai para 62. Coulthard iria para 58. E Rubens Barrichello com 49 pontos. Mas ainda pode acontecer alguma coisa aí, nessa proximidade aí do Coulthard com o Schumacher. Confirmando, Galvão, o problema do Pedro Paulo Diniz foi realmente o motor Ferrari, mas a telemetria da equipe ainda não explica a razão da quebra. Agora, se o tempo vai fechando, temperatura permanece em 32 graus, temperatura da pista 34. Mas o tempo realmente vai fechando. As bandeiras da Finlândia já são agitadas aqui no circuito e o Coulthard cada vez mais próximo do Schumacher. Vamos ver como é que eles entram na reta aí. Aí é que ele tinha que conseguir entrar próximo, mas aí é que perde pressão. Na frente do carro, ele não consegue contornar muito próximo. E aí não consegue atacar no final da reta. E a reta não é tão longa assim. Era uma outra Fórmula 1 que não dependia tanto dessa ação da pressão aerodinâmica na frente do carro, Reginaldo, que permitia esse tipo de ultrapassagem. Tem gente que gosta, mas vou dar minha opinião. Para mim, esse circuito está superado na Fórmula 1 de hoje. De novo o Herbert no mesmo lugar. Olha o Herbert rodando. Mônaco é Mônaco. Mônaco tem o charme, Mônaco tem a história. Mônaco tem que você estar nas ruas do Principado. Conseguiu voltar o Herbert, evitando a presença do safety car. Mas fica muito travadinho e muito igualzinho. Me parece realmente superado o circuito da Hungria. É uma acusação que os pilotos e as próprias equipes fazem há muito tempo. Já houve modificação. O circuito, quando nasceu em 1986, quando foi criado esse grande prêmio aqui, era até muito pior. Ainda tinha algumas chicanes para tornar mais lento ainda. Já no ano seguinte superaram isso, já aboliram essas chicanes, mas continua sendo chamado Mickey Mouse. Os pilotos realmente não gostam de correr aqui. Às vezes até acaba proporcionando corridas disputadas, mas pega uma como hoje, por exemplo, em que há uma diferença entre os carros, e os carros que estão na frente são todos com um rendimento mais ou menos igual, aí não há essa ultrapassagem tão desejada. Não há possibilidade da luta, não é nem questão da ultrapassagem, a possibilidade da luta. Você vê a quantas voltas o Coulthard está ali atrás do Schumacher, quantas voltas o Rubinho ficou atrás do Ralf Schumacher. E vai a coisa se repetindo volta após volta. Vamos na volta de número 70, de um total de 77 voltas. Olimpíadas 2000, a Globo é mais Brasil. Corsa 2001, algo mais na categoria. Aí o Schumacher vai pegar tráfego de novo. E tome carro da Minardi ali na frente. Enquanto isso o Mika Häkkinen vai passeando na pista, andando em 22,5, 22,6. A diferença cai para 21 segundos. Já está administrando o Mika Häkkinen a vantagem. E o Coulthard tentando de todas as formas atacar o Schumacher. Trabalha no braço, corrige o carro, corrige a trajetória, tenta trazê-lo sempre por dentro. Tenta chegar no Schumacher para disputar uma freada e não tem a chance sequer de pegar o vácuo para disputar a freada. As coisas mudaram também por essa coisa da pressão dinâmica na frente do carro e o efeito do freio, que talvez tenha sido o que mais evoluiu na Fórmula 1. O piloto ele já freia praticamente virando o volante. Galvão. Diga, João Pedro. Um piloto aqui querendo dar um abraço em você no Reginaldo, está se despedindo rapidinho aqui, saindo correndo para pegar o avião. Bruno Junqueira. Aí o nosso Bruno Junqueira. Ficou mudo ele. Ele ia te dar um abraço, ficou mudo. Tá certo, dá um abraço no Bruno. Um abraço para todo mundo aí, já estamos indo. Que segunda-feira, amanhã e terça eu vou testar em Silverstone com o Williams. Piloto de teste da Williams, dê aí um abraço no Bruno Junqueira. Parabéns pela vitória ontem e toda a sorte para ele na decisão da Fórmula 3000 no
na próxima corrida em Spa-Francorchamps. O Bruno leva 7 pontos de vantagem. Aí vem o Coulthard para cima do Schumacher. Volta de número 72. Será que ele vai tentar alguma coisa? Tenta se aproximar de novo o Coulthard. Hakkinen vai folgado na frente, mas agora andando lá. Pé lá em cima. Sempre 8 décimos, 1 segundo atrás. Um segundo mais lento que o Schumacher, que é o segundo, mas leva ainda 19 segundos e 7 de vantagem. São 6 voltas para o final. Barrichello deu 2 voltas mais lentas e com isso o Ralf Schumacher se aproxima. 3 segundos e 8. O Ralf Schumacher atrás do Rubens Barrichello, mas ele sustenta a 4ª posição. O Zonta é o 14º colocado. Sempre Schumacher e sempre Coulthard ali. Você vê o Rubinho e agora aparecendo o Ralf Schumacher. Olimpíadas 2000, a Globo é mais Brasil. Nokia, o mundo todo só fala nele. Veja aí a vantagem de Coulthard para Barrichello, 32, mais de 32 segundos. E o Coulthard está ali em cima do Schumacher. Nessa parte do carrossel, da descida do carrossel, ele se aproxima muito do Schumacher. Mostra realmente que o carro está mais no chão. Mas e aí? Quando chega nessa curva, não tem jeito. Ele sequer se aproxima. Então os dois já vêm para completar 73 voltas. Aliás, 72 voltas, entrando pela volta número 73. 5 voltas para o final. Reginaldo, o campeonato muda totalmente, hein? Hakkinen vai para a liderança, atrás de uma marca histórica, de um tricampeonato de verdade, coisa só conquistada pelo Fangio. Em toda a história da Fórmula 1, um tricampeonato de um ano atrás do outro, 3 anos seguidos. Pula na frente o Mika Hakkinen. Passa o Schumacher 2 pontos. A pressão em cima do Schumacher será muito grande. O ambiente da Ferrari será complicado. O Rubinho se afasta da luta, mesmo tendo condições. Aí o motor, foi embora o motor. O motor da Minardi. Ah, perdão, agora fui eu que achei que era o Trulli da Jordan. Tudo amarelo, tá tudo bem. Agora que eu pensei no meio da fumaça. Mas Galvão, sem dúvida nenhuma, depois de 12 corridas, o campeonato muda completamente, porque o Schumacher perde a liderança pela primeira vez, uma liderança que ele ocupava desde a estreia. Lá vem o Coulthard. Vem, mas na hora que chegar a hora não dá. E a Ferrari vê ameaçada a conquista do título naquela temporada que o próprio presidente Luca de Montezemolo ainda falou hoje. É a melhor dos últimos 21 anos. Sempre passando ali na mesma distância. Não tem um carro igual ao do Coulthard, mas no braço vai segurando ali o Schumacher. Ele vai segurando ali no braço. 73 voltas completadas. O Schumacher está andando tão rápido. Ou seja, fugindo do Coulthard, que ele fez agora a melhor primeira parcial de toda a prova. Logo depois da linha de chegada. E aí no miolo, aí você vê que o Coulthard realmente consegue atacar. Às vezes coloca o bico ali colado na caixa de câmbio do Schumacher. Mas na hora que entra na reta não dá. Então, repetindo, o que o Luca disse é que, e é mesmo, a melhor temporada que a Ferrari consegue fazer nos últimos 21 anos, que é esse tempo todo que ela persegue o título mundial que ganhou pela última vez em 79. Por que a melhor? Porque começou o ano na frente da McLaren. Isso nunca acontece. Normalmente ela começa atrás e se recupera da metade para o fim. Mas ela começou na frente, tanto que o Schumacher se manteve na liderança, se mantém ainda na liderança do campeonato até hoje, mas pode perder agora e a coisa se complica. Aí você vai vendo o Mika Hakkinen para completar mais uma volta e o Schumacher sempre com a pressão do Coulthard. Sempre com a pressão do Coulthard. Parece que estabeleceram uma diferença ali entre os dois. Não pode diminuir, não pode aumentar, eles ficam ali, rigorosamente na mesma diferença. Em tempo isso quer dizer 4 décimos. Agora seria um pouquinho menos no momento da passada na reta. Rubens Barrichello ainda não completou a volta de número 74. Ele vai se sustentando à frente de Ralf Schumacher. Ele tem que agradecer
Primeiro a ele, Rubinho, 2 voltas rápidas que fez antes da primeira parada. E depois o trabalho rápido da equipe Ferrari. E acabaram lhe dando essa 4ª posição, que era do Ralf Schumacher na largada, um pontinho a mais para o Rubinho. Häkkinen, 24,7, Schumacher 21,5, 23,6, 21,6, 22,2, 21,3. Aí o Villeneuve. Perdão. O Button ali sendo ultrapassado. Isso valia a 6ª colocação. E o Frentzen ultrapassando o Button. O Trulli ali passando para a 7ª posição, que era do Button. Agora o Frentzen é 6º, o Trulli é 7º. Verdade, o Frentzen já está em 6º há muito tempo e com uma vantagem até bastante grande em relação ao Button de 42 segundos. Olha lá vem o Coulthard, mas a reta é muito curta. Sempre igual. Häkkinen, Schumacher, Coulthard, os 3 primeiros. Barrichello é o 4º. Ralf Schumacher é o 5º. Frentzen é o 6º. O 7º é o Trulli. Jason Button é o 8º. A 9ª posição é de Irvine. O 10º é Mika Salo. O Zonta é 14º. Fora da prova, Diniz, Fisichella, Heidfeld e Alesi. Diniz fez a melhor corrida dele, Pedro Paulo, nessa temporada. Vinha atacando, subia da 13ª até a 8ª posição. Ele estava na frente do Trulli. Veja só, o Trulli agora está na 7ª posição, que seria a posição de Pedro Paulo Diniz quando quebrou o motor Ferrari. Olha a diferença de 4 décimos. Na última aferição, 6 décimos a diferença. Eles estão na volta de número 76. Nós vamos para o final da prova. Häkkinen vai vencer. Vai assumir a liderança do campeonato. Häkkinen em primeiro. Schumacher em segundo. Coulthard em terceiro. Barrichello em quarto. Os 4 mais bem colocados no campeonato. E vem Mika Häkkinen. Vem na volta de número 77. O mesmo acontecendo agora com Schumacher e Coulthard. Rubinho ainda está longe de passar ali para completar a volta de número 76. Aos poucos a equipe McLaren vem se posicionar aqui no muro dos boxes. Vem a equipe McLaren se posicionar para comemorar a vitória de Häkkinen. Toda a equipe McLaren. Häkkinen o primeiro, Schumacher o segundo, Coulthard o terceiro. Aí vem Häkkinen nos metros finais, nesse circuito de 3.968 metros em cada volta. Daqui a 2 semanas em Spa-Francorchamps, alta velocidade. Zonta está ali na frente do Häkkinen na última volta. Aí vem o Häkkinen se aproximando para receber a bandeirada, para vencer a terceira. Mesmo número de vitórias do Coulthard contra 5 do Schumacher e 1 de Rubinho nas 12 provas desse ano. Ele será líder com 64 pontos, deixando Schumacher com 62, Coulthard com 58 e Rubinho 49. Vai terminar a prova. Aí vem Mika Häkkinen para vencer. Mika Häkkinen vence o Grande Prêmio da Hungria. Mika Häkkinen McLaren. Tirou tanto o pé que olha como chegaram próximos ali. Schumacher em segundo. Coulthard em terceiro. Chegou menos de 8 segundos atrás. Tirou o pé legal Häkkinen nas últimas 10 voltas. Häkkinen em primeiro, Schumacher em segundo, Coulthard em terceiro. Aí vem Barrichello para ser o 4º colocado. Rubinho depois de vencer na Alemanha. Lá vem Rubinho para ser o 4º. Para somar mais 3 pontos no campeonato, chegar aos 49 pontos. Rubinho que tem tudo para ter uma melhor performance e melhor sorte no Grande Prêmio da Bélgica em Spa-Francorchamps. Aí Rubens Barrichello cruza na 4ª posição. E vai aparecer o Ralf Schumacher, passando lentamente o 5º. A 6ª posição de frente são os 6 primeiros. Zonta chega em 14º. Mika Häkkinen vence o Grande Prêmio da Hungria. Faz 10 pontos, vai para 64 pontos. Schumacher faz 6 pontos, sai de 56 para 62. O Coulthard, 4 pontos, sai de 54 para 58. E Rubens Barrichello, 3 pontos, sai de 46 para 49 pontos. São esses os 4 primeiros e aqueles que lutam pelo campeonato.
Será que vai dar Hakkinen 1, 2, 3 vezes seguidas? Marca histórica para Mika Hakkinen. Olha como ele vibra. Apenas o Fangio conseguiu isso lá nos anos 50, nos longínquos anos 50 na Fórmula 1. Hakkinen aplaude, vibra muito. Pela primeira vez ele é líder do campeonato. 1 hora 45 minutos, 33 segundos, 869 milésimos, 173 a média. Daqui a pouco voltamos com Hakkinen no pódio. A torcida finlandesa faz festa aqui na Hungria para a vitória de Mika Hakkinen. Olimpíadas 2000, a Globo é mais Brasil. Agosto é estação Chevrolet. Uma massa se desloca em direção às concessionárias Chevrolet. Pudera. Todo mundo quer aproveitar essa oportunidade. O sol brilha nesta faixa para quem vai. Mika Hakkinen, primeira coisa que ele pediu quando desceu do carro. Um deles foi abraçar e falou, tá bom, te abraço já. Joga um balde d'água na minha cabeça aí. Realmente cansado, muito calor. A temperatura permanece, agora subiu 33 graus. E nós já vamos chegando às 4 da tarde, horário aqui da Hungria. Mika Hakkinen vence de ponta a ponta, saiu em terceiro. A primeira curva já fazia em primeiro. Schumacher é a imagem do desânimo, ele passou do lado ali. Você vê o Jason Butler conversando com o Zonta ali. Dois jovens pilotos da Fórmula 1. E o Schumacher, expressão de que não está gostando nada dessa história. Pela primeira vez ele perde a liderança no campeonato. Os pilotos passam na pesagem, vão para o pódio. Schumacher, o segundo, Coulter, o terceiro colocado. E aí eu dizia, o número de finlandeses, eles vêm muito normalmente aqui ao Grande Prêmio da Hungria. Bandeiras da Finlândia. E aí vai o finlandês Mika Hakkinen. A McLaren tem 112 pontos, a Ferrari 111, passou um ponto de novo à frente da McLaren. Veja só a desproporção. A Williams vem em terceiro com 24 pontos. E a classificação dos pilotos com 64 pontos para o Hakkinen, 62 para o Schumacher, 58 para o Coulter e 49 pontos para Rubens Barrichello. Reginaldo, será que Mika Hakkinen começa a escrever uma página realmente histórica na Fórmula 1? Depois de Fangio ser o primeiro piloto a conquistar um tricampeonato, realmente tricampeonato, 3 títulos em sequência? É estranho que isso faz parte do Mika Hakkinen, né? Ele sempre ressurge das cinzas. É um piloto que este ano foi superado várias vezes dentro da equipe, porque ele nitidamente, ele admitia que ele não se dava bem com o tipo de equipamento que ele tinha esse ano, com o carro arisco demais. Ele demorou para se adaptar. Isso numa fase, no meio do campeonato, depois de ter feito algumas poles, logo depois das 3 primeiras poles que ele conseguiu. Olha a festa que ele faz, porque é uma vitória, a 17ª da carreira, num momento muito importante, em que lhe dá a liderança do campeonato, depois de 12 corridas, e devolve a McLaren a liderança no Mundial, mesmo depois de ela ter perdido aqueles pontos da corrida no julgamento, a corrida da Áustria. 112 a 111, um campeonato muito disputado nos construtores. Ali Schumacher com um sorriso amarelo, Hakkinen vibrando, Coulter ali ao lado, sentiu a posição dele complicada agora. E aí o hino finlandês, ele chama a torcida finlandesa para que cante o hino e participe com ele. A imagem simpática do Mika Hakkinen e a provocação pura dele em relação ao Schumacher, que sempre que o Schumacher ganha, toca o hino alemão. Quando toca o italiano, em homenagem à Ferrari, ele rege o hino italiano. E o Mika Hakkinen agora estava ali regendo o hino finlandês. E agora vamos ao hino britânico.
cumprimento de Schumacher, que foi muito rápido ali ao Hakkinen, que deu um tapinha no braço quando os dois se cruzaram, porque o Schumacher, com essa cara toda, você pode imaginar, ele não vence a 4 corridas, ou seja, não consegue chegar nas 41 vitórias do Senna. Aí o troféu que mostra ali um volante da Fórmula 1, entregue pelo ministro dos Esportes. O troféu também entregue para Ron Dennis. Aí Schumacher, contigo, sorriso amarelo, recebendo o troféu de segundo colocado. Que diferença do pódio da Alemanha, aquela festa, aquela emoção com o Barrichello, junto com o Mika Hakkinen e David Coulthard. E o Coulthard que também vê a situação se complicar um pouquinho. Vai ficando a 6 pontos do companheiro Mika Hakkinen. Vamos para a festa da champanhe. Hakkinen é o novo líder. Schumacher é o segundo. Coulthard é o terceiro. O Mika Hakkinen senta no pódio para receber o banho de champanhe. Brinca ali com o Schumacher. Faz a festa, o novo líder do Campeonato Mundial de Fórmula 1. Fórmula 1 que volta a se reunir daqui a 2 semanas no Grande Prêmio da Bélgica em Spa-Francorchamps. Esse é o líder, Mika Hakkinen. Tá feia a coisa, Schumacher, complicou. Ele é o segundo, Coulthard é o terceiro, Rubinho é o quarto colocado. Faz festa, muita festa, Mika Hakkinen. Vamos ver se faz festa também o futebol brasileiro. Terça-feira, depois de amanhã, estaremos juntos com a seleção brasileira em Santiago do Chile, Brasil e Chile. Você segue agora com todas as emoções do esporte espetacular. Olimpíadas 2000, a Globo é mais Brasil.